Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 521, Universidade Mosdeep. A Universidade Mosdeep é uma universidade voltada para a pesquisa em Hoenn, fundada com o princípio fundamental de proteger os Pokémon. Diferentemente da Academia da Coroa, que é uma espécie de academia de treinadores, a Universidade Mosdeep é a instituição de ensino superior mais ortodoxa da sociedade moderna. Embora não seja tão renomada quanto o Centro de Pesquisa em Kanto, nem tão mundialmente famosa quanto a Universidade Celadon, a instituição que desenvolveu a Pokébola moderna, a Universidade Mosdeep ainda é uma universidade de primeira linha, na qual muitos estudantes de Hoenn aspiram a estudar. Sorako é uma recém-formada da Universidade Mosdeep. Ela não é uma prodígio, nem tem ideias particularmente brilhantes quando discute assuntos com seu professor. Em resumo, ela é apenas uma estudante comum da Universidade Mosdeep e uma daquelas que lutam para encontrar um emprego após a formatura. Ela não possui recomendações, nem conquistas notáveis em pesquisa e além do conhecimento adquirido em livros didáticos. Parece não ter nenhuma habilidade prática na qual possa realmente confiar. Se eu soubesse que as coisas iam acabar assim, eu devia ter ido para uma escola profissionalizante. Se eu tivesse aprendido a cozinhar, pelo menos não estaria com dificuldade para encontrar emprego agora. Sorako pensou nas mensalidades que pagou ao longo dos anos e sentiu uma pontada de tristeza. Se não conseguisse emprego, qual era o sentido de ter ido para a universidade todos esses anos? Ela certamente havia feito muitos amigos e ampliado seus horizontes, mas a dura realidade agora a encarava de frente. Às vezes, Sorako se arrependia de ter seguido os desejos de seus pais e escolhido o ensino superior. Se ela tivesse se tornado uma treinadora naquela época, talvez já tivesse alcançado bons resultados na conferência da liga e sido contratada por uma grande corporação. No mercado de trabalho da cidade Slateport, Sorako estava prestes a participar de mais uma rodada de entrevistas. Ela havia enviado seu currículo para inúmeras empresas online, sem se esquecer nem mesmo de pequenas empresas ou projetos. Já formada, ela precisava desesperadamente de um emprego, mesmo que fosse temporário, porque não queria continuar pedindo ajuda financeira à família. Com licença. Sorako bateu levemente na porta. Após receber uma resposta, ela a empurrou, abriu-a e entrou. No momento em que entrou, ficou visivelmente surpresa. No entanto, para parecer calma, obrigou-se a reprimir a sua confusão. O quarto era mobiliado de forma simples. Além de alguns itens de decoração essenciais, havia apenas uma mesa comprida e 4 cadeiras ao redor dela. O que surpreendeu Sorako foi que os entrevistadores sentados à sua frente pareciam notavelmente profissionais, ambos com cerca de 30 anos e exalando uma aura de autoridade. Pareciam ainda mais intimidadores do que os entrevistadores corporativos com quem ela havia interagido antes, o que a deixou ainda mais nervosa. Esse tipo de temperamento definitivamente não era algo que se pudesse fingir. Eu não me lembrava errado. Isso deve ser apenas um ponto de recrutamento para um projeto de desenvolvimento florestal em pequena escala, pensou Sorako. Imediatamente, ela voltou seu olhar para a pessoa sentada entre os dois, que parecia ser o líder. Esse era o verdadeiro motivo de sua surpresa. Essa pessoa parecia ser mais jovem do que ela, mas era ela quem conduzia a entrevista. Sorako não pôde deixar de ficar surpresa. Sentando-se rapidamente em seu lugar designado, Sorako disse: "Olá, meu nome é Sorako. Estou aqui para me candidatar à vaga de planejamento neste projeto." "Muito bem, por favor, apresente-se primeiro", disse o jovem no centro com um sorriso. Sorako disse: "Sou Sorako, tenho 18 anos e sou formada no curso de proteção Pokémon da Universidade Mosdeep." Ela falou fluentemente, deixando claro que havia se esforçado bastante para preparar sua apresentação. No entanto, pare. O rapaz de cabelos castanho escuros com reflexos dourados a interrompeu. "Quem disse que uma apresentação pessoal é só recitar o seu currículo?" Sorako congelou, sua mente ficando completamente em branco. Terrance achou aquilo engraçado. Ele a encarou por quase 10 segundos antes de Sorako voltar à realidade, com uma expressão tensa, enquanto mencionava outras coisas. Após ser interrompida, Sorako começou a gaguejar e seus pensamentos estavam confusos. Ela alternava entre mencionar seus pontos fortes e falar sobre suas crenças pessoais, mas, no geral, sua explicação era extremamente desorganizada. Uma típica recém-formada. Terrance riu consigo mesmo. Para ser honesto, Sorako já estava melhor do que ele em sua vida passada quando se formou. Mas isso não o impedia de avaliá-la sob vários ângulos. Essa sensação era realmente bastante satisfatória? Por que você quer participar do nosso projeto? Quais são seus hobbies? Quais são seus planos para o futuro? Uma a uma, Terrance fez uma série de perguntas, tomando notas enquanto ele e os outros 2 entrevistadores ouviam as respostas de Sorako. O próprio Terrance não tinha experiência real em conduzir entrevistas. Baseando-se nas informações que havia preparado previamente, ele basicamente apenas fazia perguntas. Quanto a identificar informações importantes em suas respostas, essa era a responsabilidade dos 2 profissionais sentados ao lado dele. Eles eram o apoio externo especializado que ele havia contratado. "Daremos uma resposta dentro de uma semana." No fim, Terrance falou calmamente e Sorako saiu da sala com uma expressão de decepção. Assim que restaram apenas os 3 na sala, Terrance se virou para um dos homens de meia-idade e perguntou: "Senhor Laika, o que o senhor acha desta candidata, Sorako? Comparada aos candidatos anteriores, ela tem uma certa vantagem. Ela também é a única candidata até agora da área de proteção Pokémon. Se não me engano, um dos principais focos deste projeto é justamente a questão da proteção Pokémon, não é?" Terrance assentiu.
Essa era sua convicção. Embora o projeto pudesse falhar, em hipótese alguma deveria causar danos ecológicos à floresta de Falarbor. Em outras palavras, durante o desenvolvimento da floresta de Falarbor, os Pokémon que ali viviam precisavam ser devidamente protegidos. No entanto, o planejamento é a função mais crítica neste projeto. Com base no desempenho dela na entrevista, sua experiência é praticamente nula. Também analisei seu currículo. Embora Proteção Pokémon seja um curso prestigioso na Universidade Mosdep, isso também significa uma concorrência acirrada. Alunos talentosos provavelmente nunca teriam dificuldades para encontrar um emprego por conta própria, explicou o Sr. Laika. Colocar alguém assim no comando de um projeto tão importante. Receio que ela não seja capaz de lidar com a situação. Terrance estava imerso em pensamentos. No entanto, nenhum dos entrevistados até então havia atendido aos requisitos. Seria realmente tão difícil encontrar profissionais nessa área? Senhor Terrance, se me permite ser franco, todo este projeto ainda está muito incompleto. Além disso, os benefícios e as condições que o senhor pode oferecer são muito modestos. É altamente improvável que profissionais de alto nível se juntem à equipe de desenvolvimento por meio deste tipo de processo seletivo, disse Laika com um suspiro. Desde o início, ele não estava otimista em relação a essas entrevistas. No entanto, dada a sua obrigação, não lhe restava outra opção senão ajudar. Este foi apenas o primeiro dia, mas ele esperava que ao ver os resultados de hoje, Terrance percebesse o quão difícil isso era e desistisse. Se Terrance quisesse concluir um projeto tão importante, depender apenas de si mesmo seria absolutamente impossível. Após esse primeiro dia, Terrance estava lentamente se acostumando com a realidade. Quando se tratava de assuntos relacionados ao treinador, ele ainda tinha alguma autoridade para se pronunciar. Mas nesse tipo de assunto, ele não passava de um completo leigo. Seu belo plano já havia sofrido um revés logo no início. Se não houver uma equipe altamente especializada para dar suporte, este projeto não passa de uma fantasia. Os dois entrevistadores que acompanhavam Terrance não suavizaram as palavras. Logo no primeiro dia deram a Terrance um choque de realidade, insistindo para que ele abandonasse a ideia de contratar talentos dessa forma. Capítulo 522. A dificuldade do projeto de área cênica de Pokémon do tipo inseto da floresta de Falarbor residia em como regular o ecossistema dentro da floresta de Falarbor. Uma questão tão importante certamente não poderia ser confiada a uma novata como Sorako, recém-formada na universidade. Mesmo que sua formação fosse relevante, se ela seria capaz de executar a tarefa adequadamente era outra história. Terrance também havia subestimado a situação. Inicialmente pensou que, como não tinha habilidade nessa área, poderia simplesmente contratar profissionais especializados. No entanto, para que um projeto fosse bem-sucedido, era necessário um líder para guiar uma equipe profissional. Os candidatos que ele recrutou para as diversas posições se mostraram todos desqualificados, conforme constatado pelos dois entrevistadores em quem ele havia confiado para selecioná-los. Segundo os entrevistadores, tentar montar uma equipe com essa ralé para concluir o projeto seria inútil. Seria melhor abandonar o plano por completo, a menos que houvesse um pesquisador excepcionalmente qualificado para liderar a equipe. Terrance logo percebeu seu erro. Afinal, em sua vida anterior, ele também fora apenas um recém-formado universitário com quase nenhuma experiência social, muito menos alguém capaz de liderar um evento. Felizmente, alguém lhe alertou sobre isso, caso contrário, se tivesse prosseguido sozinho, o fracasso teria sido inevitável. Portanto, sugiro entrar em contato com professores de universidades de prestígio e colaborar com eles e seus alunos para concluir este projeto, disse Laika. Considerando seu status como líder de ginásio, contatá-los não deve ser muito difícil. Contanto que você possa oferecer a remuneração adequada, eles certamente estarão dispostos a participar. No mínimo, eles teriam o apoio de um centro de pesquisa inteiro. Mesmo que surjam problemas, eles podem ser facilmente resolvidos. Além disso, com um professor liderando a equipe, desenvolver uma floresta deveria ser uma tarefa simples. Alguma outra sugestão? Perguntou Terrance. Ele não estava particularmente familiarizado com essa área e contratar professores. Alguns deles tinham um status social ainda maior do que o dos líderes de ginásio. Não seria fácil convencê-los. Diante das preocupações de Terrance, Laika não se importou em dedicar um tempo para explicar tudo cuidadosamente. 2 dias depois, quando Laika e outra entrevistadora se encontraram novamente com Terrance, ele ainda insistiu em sua ideia original. Antes disso, ele havia tentado entrar em contato com instituições de pesquisa como a Universidade de Mosdep, mas no fim, seus esforços foram em vão. O projeto idealizado por Terrance levaria muito tempo para ser concluído. Ninguém estava disposto a cooperar em um plano de longo prazo com um futuro tão incerto. Além disso, os salários que Terrance podia oferecer eram limitados, então quase nenhuma figura proeminente estava interessada em participar. Terrance entendia isso muito bem. Mesmo sendo um líder de ginásio, ele havia assumido o cargo recentemente e não tinha muita influência. Ele não se parecia em nada com o Sr. Norman, que já era conhecido como o líder de ginásio mais forte de Oen, possuindo força comparável à da Elite 4. Ele também não era comparável ao Sr. Watson, que certa vez concluiu com sucesso o projeto de renovação da cidade de Malville, transformando-a em uma enorme área residencial. Você ainda quer montar uma equipe com esses candidatos? Perguntou Laika, surpresa. Ele achava que tinha deixado sua posição clara, mas não esperava que Terrance fosse tão teimoso. É verdade. Terrance deu um sorriso irônico. Não era que ele quisesse escolher deliberadamente os candidatos menos experientes. Na verdade, dadas as circunstâncias, eles eram sua única opção. Mas isso significa que há uma grande chance de o desenvolvimento de Floresta Falarbor fracassar, disse Laika seriamente.
Sem pessoal de alto nível liderando a equipe, se surgir algum problema, esses novatos ficarão completamente desorganizados. Eu sei disso, Terrance assentiu, mas eu já resolvi esse problema. Considerando as condições atuais, parece que só conseguiremos atrair novatos. No entanto, se selecionarmos os candidatos mais adequados, eles ainda poderão dar conta do recado. Além disso, este projeto pode levar alguns anos, então eles terão tempo para se desenvolver. Laika estava intrigada com a confiança que Terrance tinha de que esses novatos conseguiriam lidar com o projeto. Assim que Terrance estava prestes a explicar, seu telefone tocou. Ele rapidamente se desculpou com eles antes de verificar a mensagem. Cheguei em frente ao ginásio Falarbor. A pessoa-chave chegou, disse Terrance, olhando para o celular. Laika e o outro entrevistador ficaram completamente confusos, mas mesmo assim seguiram Terrance para fora. Essa pessoa é minha amiga, membro de uma renomada equipe de pesquisa ecológica na região de Kalos. Há um ano, ela já era uma integrante fundamental dessa equipe. Ao longo de seus 4 anos como pesquisadora, ela solucionou inúmeros desafios ecológicos em Kalos. Atualmente, ela é muito respeitada na área de pesquisa ecológica e considerada um gênio que surge uma vez a cada década. Laika e o outro entrevistador ficaram interiormente chocados. O membro fundamental da equipe de pesquisa ecológica da região de Kalos? A região de Kalos passou por uma modernização em um ritmo incrivelmente acelerado, mas a desvantagem foi que seu ecossistema sofreu danos severos. Os pesquisadores especializados em ecologia daquele continente eram praticamente a elite em sua área. Será que ele não poderia ter convidado um pesquisador profissional para liderar a equipe? Laika percebeu de repente. Não era à toa que Terrance estava tão determinado. Se um pesquisador ecológico de destaque assumisse o comando da equipe, seria possível evitar qualquer dano ao ecossistema da floresta de Falarbor. Nesse caso, haveria tempo suficiente e experiência prática para que esses novatos se desenvolvessem, garantindo, em última análise, que o desenvolvimento da floresta de Falarbor fosse realizado com perfeição. Quando os 3 chegaram em frente ao ginásio, uma garota que vagava por ali se aproximou deles. Ao vê-la, Terrance sorriu e estendeu a mão. Já se passaram 4 anos, tanto tempo. Já faz tanto tempo assim? A garota sorriu levemente, revelando o rosto por baixo do chapéu enquanto olhava para os 3. Laika e o outro entrevistador ficaram mais uma vez surpresos. Mesmo tendo se preparado mentalmente depois de ouvirem que ela era amiga de Terrance, ainda assim se surpreenderam ao vê-la pessoalmente. Um pesquisador tão jovem, não apenas um membro fundamental da equipe de pesquisa ecológica de Kalos, mas também aparentemente da mesma idade que Terrance? E mesmo que sua roupa fosse diferente, aquele rosto e a cor do cabelo, não havia como Laika não a reconhecer. Deixe-me apresentá-la, disse Terrance. Esta é June Joy. June estava vestida casualmente. Sua pele clara parecia um pouco pálida, e seus cabelos rosados estavam presos sob o chapéu. Olhando para os 2 entrevistadores, um leve rubor coloriu suas bochechas enquanto os cumprimentava com um sorriso. Olá, eu sou June Joy. Um dia antes, quando Terrance entrou em contato com a Universidade de Mosdeep, ele soube pelo mestre Vitor que June havia retornado recentemente à região de Oen. Após resolver mais um problema ecológico em uma parte de Kalos, June sentiu que havia chegado a um impasse. Ela planejava retornar a Oen para continuar seus estudos. Durante esse período, ela soube das dificuldades que Terrance estava enfrentando e se ofereceu proativamente para ajudar. Ela chegou a decidir selecionar pessoalmente a equipe de desenvolvimento para ele e elaborar um plano de desenvolvimento abrangente para a floresta de Falarbor. Capítulo 523 Super Festival. A equipe de pesquisa de Jin era afiliada à Associação de Proteção Ecológica da região de Kalos. Quando se trata de restaurar uma área ecologicamente degradada, Jun possui vasta experiência e já colocou seu conhecimento em prática diversas vezes. Considerando sua idade, isso é sem dúvida uma conquista admirável. No entanto, dada a sua formação como uma verdadeira criadora aos 10 anos de idade, é natural que ela tenha se destacado na conservação ecológica nos últimos 4 anos. Afinal, ela já tinha uma base sólida para construir seu futuro. Terrance, que exercia a mesma profissão que ela na época, também havia alcançado grande sucesso e se tornado um líder de ginásio. Os 2 entrevistadores ouviram Jun Joy analisar a situação da floresta de Falarbor ao lado de Terrance. Seus olhos se abriram para novas perspectivas e ficaram especialmente surpresos com a confiança demonstrada no rosto de Jun Joy. Apesar da pouca idade, Jun sempre esteve na linha de frente da conservação ecológica, trabalhando incansavelmente. Em contraste, os melhores alunos que se formaram na Universidade de Mosdeep de fato absorveram muito conhecimento teórico, mas restava saber se eles conseguiriam aplicar o que aprenderam e traduzir isso em habilidades práticas. Sem problema. Vou elaborar um plano completo. Mesmo que a equipe de execução seja composta inteiramente por novatos, contanto que eles entendam meu plano, não haverá problemas. Jun prosseguiu. Vou elaborar o plano juntamente com a equipe de pesquisa. Contanto que tenhamos um conhecimento detalhado de Floresta Falarbor, não deverá haver problemas. Após cuidadosa reflexão, Jun não considerou isso um desafio difícil. Em Kalos, devido à destruição das cadeias ecológicas em certas áreas, a migração e a introdução de espécies eram tarefas que eles realizavam com frequência. A floresta de Falarbor não era muito grande, nem particularmente biodiversa. Embora tais projetos de desenvolvimento pudessem não ser comuns em Oen, em Kalos, eles eram rotineiros. Senhor Laika, que tal revisarmos as candidaturas de emprego anteriores mais uma vez? Com a chegada de Jun Joy, Terrance sentiu que havia encontrado um pilar de apoio e respirou aliviado. Parece ótimo. A entrevistadora Laika sentiu em concordância. Então, é aqui que os Pokémon ficam dentro do ginásio de Falarbor? Depois, dentro do ginásio de Falarbor, Terrance levou Jun para um passeio, conduzindo-a até o jardim dos fundos onde os Pokémon viviam. Sim. O que você acha do design?
Jun olhou em volta antes de finalmente fixar o olhar em uma planta em particular. Essa planta havia começado a crescer recentemente. Suas folhas eram em forma de agulha, com polpa espessa, de cor verde escura e levemente cobertas por uma camada pulverulenta branca, o que lhe conferia uma aparência bastante peculiar. Isso. Jun ficou um pouco surpresa. Esta é a folha quimera, disse Terrance. Ele olhou para Jun surpreso. A semente daquela planta tinha sido um presente da professora Teresa. Dizia-se que a polpa da folha possuía um valor nutricional excepcionalmente alto para Pokémon do tipo inseto. Terrance não esperava que durante sua visita ao ginásio, a primeira coisa que Jun notasse fosse aquela planta. Eu sei o que é. Só estou curiosa. Onde você conseguiu? Perguntou Jun Joy surpresa. A folha quimera é tão especial assim? Perguntou Terrance. A folha quimera é originária da região de Kalos. Lá, ela é classificada como uma das espécies mais raras. Qualquer local onde a folha quimera selvagem exista deve ser rigorosamente registrado na Associação de Proteção Ecológica, explicou Jun. Uma vez que essa planta amadurece, ela se torna irresistivelmente atraente para Pokémon do tipo inseto. Se crescer na natureza, pode até desencadear conflitos intraespecíficos entre eles. Tão sério assim? Terrance ficou surpreso. Conflito intraespecífico refere-se a batalhas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie de Pokémon devido à competição por alimento, habitat ou outros recursos de sobrevivência. Conflitos desse tipo são bastante comuns na natureza, mas pelo jeito que Jun falava, parecia que os conflitos causados pela folha quimera estavam longe de ser comuns. De um modo geral, desde que o número de plantas de folha quimera seja rigorosamente controlado, não acarretará consequências particularmente graves. Mas se não for controlado, poderá tornar-se o catalisador para o colapso ecológico de toda uma região. Mesmo na região de Kalos, essa planta é rigorosamente regulamentada. Por isso fiquei tão surpresa ao ver folha quimera no seu jardim. Mas não se preocupe, se ela for cultivada intencionalmente como alimento para Pokémon domesticados, não haverá problemas, explicou Jun. Entendo. Terrance não tinha se dado conta de que a folha quimera que Teresa lidera tinha uma história tão importante. A descrição da planta mencionava explicitamente que suas sementes jamais deveriam ser liberadas na natureza. Para um ginásio do tipo inseto, esta planta é praticamente a escolha perfeita. Jun exclamou, admirada, como se aos seus olhos, todo o projeto do jardim de Terrance empalidecesse em comparação com a engenhosidade de uma única folha quimera. Terrance pigarreou rapidamente. Vamos dar uma olhada na situação da criação de Pokémon dentro do ginásio. Embora Jun tivesse se afastado do mundo da criação de cães por 4 anos, ela ainda era, afinal, membro da família Joy. Certa vez, ela havia intimidado Terrance durante o exame de criador. Com alguém como ela, Terrance tinha muitos assuntos para conversar. Enquanto isso, um grande evento do festival entre treinadores e coordenadores foi oficialmente finalizado pelo comitê de competição, pela Liga Índigo, pela Liga Oen e pela Liga Sino. A data foi definida para 3 meses depois, no mês seguinte ao término da Copa Júnior. Enquanto Terrance estava ocupado organizando assuntos relacionados à academia e à floresta de Falarbor, esse evento do festival causou um grande alvoroço. Além do grande festival regular e das conferências da Liga, houve muito poucos eventos oficiais de grande escala como este. Oen, cidade de Sootopolis, à beira de um lago. Este lago era o único lago natural preservado na cidade de Sootopolis. Em uma cidade cercada pelo mar, este lago, nos últimos anos, passou gradualmente de um espaço público a um dos campos de treinamento exclusivos do ginásio de Sootopolis. Nesse momento, à beira do lago, um jovem de longos cabelos cor de turquesa estava sentado em silêncio, pescando com uma vara na mão. O jovem tinha um sorriso no rosto e estava vestido com roupa de marinheiro. Parecia um artista, exalando elegância até na maneira como pescava. De repente, ouviu-se o som de passos apressados. Um jovem uniformizado correu até eles, ofegante. Mestre Wallace, é hora de massagear o Pokémon. Wallace falou baixinho. O aprendiz do ginásio de Sootopolis tinha uma expressão amarga. Ele não entendia. Não conseguia entender de jeito nenhum. Já havia perguntado antes, mas Wallace apenas dissera que essa era uma forma importante de treinamento. No entanto, apesar de consultar diversas fontes e perguntar a muitas pessoas, ele não conseguiu descobrir o propósito desse suposto treinamento. Isso sempre lhe dava a sensação de que havia algo de errado com a sua própria inteligência. O super festival entre coordenadores e treinadores está a apenas 4 meses de distância. Como mestre de competição, como o Sr. Wallace consegue manter tanta calma? Olhando para Wallace, que parecia perdido em pensamentos, o aprendiz de ginásio não pôde deixar de sentir uma frustração inexplicável. Ele e Wallace não tinham uma diferença de idade tão grande, então por que havia uma diferença tão grande entre eles? Capítulo 524. O palco de uma pessoa. Kanto, Johto ou Ensino. Essas 4 grandes regiões promoveram conjuntamente este super festival. Eles também convidaram instrutores e coordenadores de várias regiões para participar. Nos últimos 2 anos, os concursos Pokémon têm se desenvolvido rapidamente, com o surgimento de cada vez mais coordenadores. Essa situação é exatamente o que a Liga Pokémon queria ver. Com a melhoria dos benefícios para os instrutores, as formas de se tornar um instrutor aumentaram, enquanto a dificuldade diminuiu. Nos próximos anos, espera-se que o número de instrutores cresça exponencialmente. No entanto, o aumento no número de treinadores também representa um certo grau de risco. Os treinadores buscam poder, capturando todos os tipos de Pokémon poderosos. Há muito tempo, os treinadores desempenhavam um papel essencial na regulação da população de Pokémon selvagens. Mas a história mostrou que um aumento repentino no número de treinadores pode não ser necessariamente benéfico para o funcionamento estável da natureza. Além disso, com os avanços na pesquisa científica, a demanda por mão de obra humana em empregos corporativos diminuirá gradualmente.
deixando muitas pessoas sob a ameaça do desemprego. Nessa situação, garantir o funcionamento normal da sociedade exige que alguns indivíduos se dediquem a outras profissões. Essa é uma das razões pelas quais a Liga Pokémon incentiva fortemente alguns jovens a se tornarem treinadores. No futuro, é previsível que diversas competições continuem a surgir e que o status dos treinadores seja ainda mais elevado. No entanto, essa defesa não pode ser totalmente restrita. Em comparação com os treinadores, a singularidade da profissão de coordenador reside na sua barreira de entrada significativamente menor em comparação com a participação nas conferências oficiais da Liga. Além disso, ela não depende tanto de Pokémon excepcionalmente poderosos. Isso também proporciona um bom lar para Pokémon mais fracos, porém adoráveis. Muitas famílias com boa situação financeira costumam ter Pokémons fofos como animais de estimação. Para aqueles que não gostam muito de batalhas tradicionais, os concursos Pokémon são uma excelente maneira de fortalecer o vínculo com seus Pokémons. Portanto, o objetivo deste grande evento não é determinar a superioridade de uma profissão sobre a outra, mas sim aumentar o reconhecimento dos coordenadores, legitimar seu papel, destacar as respectivas vantagens de ambas as profissões e incentivar mais pessoas a se tornarem coordenadores. O objetivo é mostrar às pessoas que ser coordenador é uma opção tão viável quanto ser instrutor. Com o aumento exponencial do número de instrutores que leva a uma concorrência acirrada, nem todas as necessidades dos instrutores podem ser atendidas. Para atenuar essa tendência, a profissão de coordenador surge como uma excelente alternativa. Terrance, que estava na cidade de Falarbor, naturalmente também recebeu essa notícia. Na verdade, ele já tinha tomado conhecimento desse evento há muito tempo, só agora estava descobrindo o horário exato. 4 meses depois, ocorreria uma grande reunião. É provável que nenhum participante do nível Elite 4 participe deste festival. Terrance recebeu esta interessante notícia de Raul Contesta. Não há treinadores no nível da Elite 4? Wallace certamente estará presente como representante dos coordenadores. Quanto à sua força, ouvi algo a respeito do Steven, ponderou Terrance. Steven e Wallace eram amigos próximos e, segundo Steven, os dois frequentemente lutavam juntos. Steven tinha Wallace em altíssima consideração. Só isso já bastava para provar que as habilidades de Wallace eram excepcionais. Além disso, como mestre de concursos, superando até mesmo um coordenador de elite, Wallace foi o primeiro a dominar os concursos Pokémon em todas as regiões. Terrance assistiu a inúmeros vídeos de batalhas e competições de Wallace. Mesmo seu eu atual não tem confiança em derrotá-lo. Considerando apenas as batalhas tradicionais, Wallace estava, sem dúvida, no nível da Elite 4. Terrance acreditava firmemente nisso. Se nenhum treinador de nível Elite 4 estivesse participando, então, entre os coordenadores, Wallace sem dúvida brilharia como uma estrela deslumbrante, tornando-se a figura mais brilhante deste festival. Então esse é o plano. Uma estratégia para criar estrelas. Terrance compreendeu rapidamente o verdadeiro propósito deste festival, mostrar o poder e o charme dos coordenadores através de Wallace. Mesmo que haja treinadores de nível Elite 4 presentes, Wallace não teria medo. Mas se não houvesse, então este festival seria verdadeiramente o palco exclusivo de Wallace. Para os concursos Pokémon, quanto mais pessoas gostarem do Wallace, melhor. O motivo pelo qual o Sr. Raul Contesta me convidou provavelmente também tem algo a ver com isso. Ele quer que eu dê tudo de mim e demonstre toda a minha genialidade como coordenador neste festival, não é? Terrance deu um leve sorriso. Ele ainda se lembrava da promessa que Raul Contesta havia feito. Os distintivos de ginásio teriam o mesmo valor que as fitas de competição. Essa promessa era algo que ele almejava há muito tempo. Foi uma oportunidade crucial para o desenvolvimento do ginásio de Falarbor, exatamente como ele havia planejado. Faltam 4 meses. Terrance calculou mentalmente. Nos últimos dias, com a ajuda de June, a equipe de desenvolvimento de Floresta Falarbor começou lentamente a tomar forma, a começar pelo recrutamento de seu primeiro membro. Enquanto isso, June também estava elaborando metodicamente o plano de desenvolvimento de Floresta Falarbor. Terrance. Após bater na porta, Kotoko entrou na sala. Vendo Terrance e June Joy discutindo o plano de desenvolvimento, ela se virou para Terrance e disse: "Os ovos de Pokémon acabaram." "Já foi embora?" Terrance ficou surpreso. Embora tivesse reunido apenas 4 ovos Pokémon temporariamente na primeira leva, ele não esperava que alguém escolhesse esse método de desafio em tão pouco tempo. "Eles provavelmente estão vindo atrás do seu guia de treinamento", disse Kotoko. "Um guia de treinamento como esse só pode lançar as bases, não ajuda muito com o limite de poder de um Pokémon como Wurmple", respondeu Terrance, impotente. "Certo, entendi. Vou cuidar disso antes de ir embora." Floresta Falarbor ainda estava em desenvolvimento, e Terrance ainda não havia estabelecido uma fonte estável de ovos Pokémon. Essa era a primeira tarefa que precisava ser concluída adequadamente no processo de desenvolvimento de Floresta Falarbor. O segundo era o elemento mais crucial do projeto da área cênica de Pokémon do tipo inseto da Floresta de Falarbor, o plano Monarca das Asas. "Ir embora?" perguntou Kotoko. "Para onde você vai desta vez?" "A Lola." Terrance sorriu levemente. Ele já havia planejado ir para Lola para começar sua pesquisa sobre aura totêmica, além de submeter seus Pokémon a um treinamento especial intensivo. Esses 4 meses estavam destinados a ser mais um período extenuante. 4 meses depois, o Super Festival começaria. Se nada mudasse, poderia muito bem se tornar o palco exclusivo de Wallace. Como participante, Terrance não estava disposto a ser apenas um artista de apoio. Por isso, ele precisava aproveitar ao máximo esses 4 meses. Na pior das hipóteses, ele conseguiria aumentar a força de todos os seus Pokémon em meio nível. Com exceção de Arcanine, todos os seus Pokémon já tinham planos e rotinas de treinamento bem definidos, então isso não era um sonho impossível. Na melhor das hipóteses, seria possível concluir com sucesso a pesquisa sobre aura totêmica em 4 meses.
Se isso acontecesse, Terrance tinha certeza, o Super Festival não seria apenas o palco de Wallace. Capítulo 525, Professor Kukui e Lima. 7 dias depois, na região de Alola, na ilha de Melemele. A ilha Melemele é uma ilha no noroeste da região de Alola, e sua divindade guardiã é Tapu Koko. Aqui também existem 2 excelentes professores Pokémon. Um é Samson Carvalho, um pesquisador especializado em formas regionais de Alola, e o outro é o professor Kukui, que se concentra em movimentos Pokémon. Após chegar à ilha de Melemele, Terrance dirigiu-se diretamente para onde os 2 estavam. Se ele quisesse realizar pesquisas na região de Alola por 4 meses, seus preparativos atuais ainda seriam insuficientes. Ele precisaria obter ajuda de pesquisadores locais. Antes de começar a pesquisa por conta própria, havia 2 coisas que ele precisava resolver. Rotom. Rotom. Assim que Terrance atravessou a selva e chegou ao seu destino, 2 vozes chamaram sua atenção. Droga, Rotom, não fuja. O que está acontecendo? Terrance olhou confuso e viu uma criatura com o corpo laranja, envolta por uma aura azul semi-transparente voando em sua direção. Um Pokémon? Ao observar mais atentamente, Terrance percebeu que aquele Pokémon parecia estar fugindo de algo, e estava indo direto em sua direção. Por que um Rotom estaria num lugar como este? Provavelmente não é selvagem, pensou Terrance por um momento e decidiu ignorar. Embora alguém estivesse claramente perseguindo Rotom, era melhor não interferir antes de entender a situação. No entanto, Terrance, que planejava se manter neutro, não esperava que ao notá-lo, Rotom mudasse repentinamente de direção e voasse direto em sua direção. Embora não soubesse das intenções de Rotom, Terrance não estava disposto a ficar parado sem fazer nada. Vulpix, afaste-o. O Vulpix de gelo que estava no ombro de Terrance saltou, bocejou preguiçosamente e soltou uma rajada de neve em pó para afastar o Rotom que se aproximava. Mas para surpresa de Terrance, o Rotom repentinamente disparou com uma velocidade várias vezes maior que o normal. O aumento inesperado de velocidade deixou até mesmo Terrance momentaneamente atônito. Voxax! Rotom desviou-se rapidamente da neve em pó e voou direto para Terrance. Terrance franziu a testa, fez um gesto com a mão direita, como se fosse agarrar algo, e concentrou-se totalmente em sua técnica de meditação. No instante em que suas mãos alcançaram Rotom, ele estava pronto para agarrá-lo. Você ainda se atreve a vir aqui mantendo uma forma física? Rotom. Vulpix, de repente Vulpix soltou um grito, fazendo Terrance parar por um momento. Quando ele reagiu, Rotom já havia desaparecido sem deixar rastro. Rotom? Ruído, ruído. A grama foi afastada e um menino com um Eevee saiu. Ele tinha pele morena e cabelo rosa escuro, parecendo um pouco confuso. Com licença, você viu um Rotom passar por aqui? Terrance olhou para ele. E você é? Desculpe, esqueci de me apresentar. Sou aluno de uma escola aqui perto e meu nome é Lima, disse o garoto de cabelos rosa com um sorriso. Uma escola. O diretor é o professor Samson Carvalho? Os olhos de Terrance brilharam ao perguntar. Sim, e Lima sentiu com a cabeça. Terrance respirou aliviado. Finalmente chegará ao seu destino. Aquela escola era exatamente para onde ele estava indo. Tanto o professor Samson Carvalho quanto o professor Kukui trabalhavam lá. Olá, meu nome é Terrance. Quanto ao Rotom, Terrance acabará de ser interrompido por Vulpix, o que o fez perceber que Rotom provavelmente não tinha nenhuma intenção maliciosa. Mas o que aconteceu a seguir superou suas expectativas. Olhando para Ilima, Terrance suspirou e então puxou a Pokédex presa à sua cintura. Acho que pode ter entrado aqui dentro. Terrance apertou o botão liga, desliga casualmente, mas a tela da Pokédex permaneceu completamente escura, como se tivesse quebrado. Isto é, Ilima deu um sorriso irônico. Parece que isto pode ser um problema. Sinto muito por te envolver nisto. Se for conveniente para você, por favor, venha comigo à escola, o professor certamente poderá consertar sua Pokédex. Terrance não tinha objeções. Ele já ia para lá de qualquer maneira. Rotom, um Pokémon do tipo elétrico fantasma, tem o corpo composto de plasma. As mãos, formadas por plasma, são suas únicas partes sólidas. Rotom possui uma habilidade especial muito singular. Ele pode viajar através de cabos elétricos em sua forma de plasma e se infiltrar em diversos eletrodomésticos para se transformar em diferentes formas. Atualmente, 5 dessas formas foram descobertas: forno de micro-ondas, máquina de lavar, geladeira, ventilador e cortador de grama. Como um Pokémon tecnológico, Rotom tem ainda mais formas do que Casfor. Transformou-se em plasma e entrou na minha Pokédex, pensou Terrance. Professor Kukui, estou de volta. Guiado por Ilima, Terrance chegou rapidamente à escola. Ao chegar à escola, Ilima conduziu Terrance diretamente para uma sala que parecia um laboratório de pesquisa. Você conseguiu capturar o Rotom? Um jovem de pele escura, vestindo um jaleco branco, saiu da sala. No entanto, seu jaleco estava casualmente aberto, expondo seu abdômen de uma maneira um tanto excêntrica. Terrance não conseguiu evitar que um suor frio começasse a rolar. Talvez isso seja algo típico de Alola. Desculpe, professor Kukui. Eu estava um pouco lento demais, e algo inesperado aconteceu, disse Ilima sem jeito, coçando a cabeça. Parece que Rotom entrou na Pokédex deste senhor, e parece que Rotom pode tê-la quebrado. O professor Kukui soltou um olhou para Terrance com um olhar de desculpas e disse, desculpe pelo incômodo. Se não se importar, posso consertar sua Pokédex para você. Terrance pegou sua Pokédex. Para ele, além de servir como documento de identidade, ela praticamente não tinha outra utilidade, então, mesmo que fosse danificada, ele não se importava muito. No entanto, mais do que a Pokédex, havia algo que preocupava Terrance. Você é o professor Kukui, correto? Eu sou Terrance, recomendado pelo mestre Vitor. Oh.
Kukui ficou surpreso. Então você é o Terrance? Já soube da sua chegada. Seja bem-vindo aqui. Terrance sorriu. Embora estivesse um pouco surpreso, pelo menos havia encontrado o professor Kukui. Dentro do quarto, Terrance e Lima estavam sentados no sofá enquanto Kukui examinava a Pokédex de Terrance e explicava. Rotom esgotou completamente sua energia e interferiu nos circuitos da Pokédex. Assim que ele recuperar a consciência e sair, a Pokédex deverá voltar ao normal. Ficou sem energia? Agora que você mencionou quando me viu, de repente disparou para frente em alta velocidade. Provavelmente foi aí que gastou toda a sua energia, especulou Terrance. Esse Rotom é muito astuto. Eu e o Ivy o perseguimos por um longo tempo, mas ainda não conseguimos pegá-lo. E Lima suspirou impotente e balançou a cabeça. Ha. Esse pequeno encrenqueiro dá muita dor de cabeça para as pessoas, riu Kukui. Tenho pesquisado sobre Rotom, mas este é um pouco diferente dos outros. Ele não gosta de ser forçado a entrar em aparelhos elétricos. Dos 12 Rotom, este foi o único que escapou durante o experimento. Então é assim mesmo, disse Terrance, percebendo a situação. Capítulo 526. Enquanto o professor Kukui consertava a Pokédex, e Lima levou Terrance para conhecer a escola e se preparou para visitar o diretor Carvalho. Esta é a comala do diretor Carvalho. Ela é responsável por tocar o sino da escola. Assim, ali está um Pokémon como Taurus, Exeggutor e Diglett. Quer dar uma olhada? Enquanto Terrance seguia Lima pela escola, ele viu mais uma vez um Exeggutor de pescoço comprido. Mesmo não sendo a primeira vez que via um, ainda achava difícil se acostumar. Terrance, que tinha uma profunda admiração por Exeggutor, sentiu um formigamento no couro cabeludo. Terrance, você também é um treinador, certo? E Lima perguntou de repente. Sim, respondeu Terrance. Por quê? Você quer brigar? Eu estava pensando nisso, na verdade. Afinal, ainda não tive a oportunidade de batalhar contra um treinador de fora da região de Alola, disse Lima com um sorriso. Vamos deixar essa batalha para outro dia. Não estou com a cabeça no lugar agora, respondeu Terrance. Certo. E Lima sentiu com a cabeça. Ouvi dizer que os treinadores de outras regiões são muito mais fortes do que os de Alola. Nunca acreditei muito nisso, mas já que até o professor Kukui diz isso, não tenho escolha a não ser aceitar. Terrance disse, se bem me lembro, o professor Kukui também é um treinador. Embora o professor Kukui fosse conhecido como pesquisador, Terrance havia aprendido com o mestre Vitor que ele também era um treinador excepcional. Bastante famoso em Alola e muito mais forte do que a maioria dos treinadores no nível da Liga dos Campeões. Sim, o professor Kukui chegou a participar do Planalto Índigo na região de Kanto uma vez. Mas ouvi dizer que ele foi derrotado por um treinador absurdamente forte, que usa uma capa e é especialista em Pokémon do tipo dragão, disse Lima. Terrance olhou para ele. Pela expressão de Lima, ele percebeu que Lima sabia o nome daquele treinador, mas por algum motivo optou por não dizê-lo. Lance, hein? Pensou Terrance. Se o professor Kukui teve a chance de lutar contra Lance, então ele certamente não era uma pessoa comum. Diretor Carvalho, é Lima. E Lima levou Terrance até o quarto de Samson Carvalho e bateu na porta. Ah, é a Lima? Snorlax. Após abrir a porta, Samson Carvalho olhou para os visitantes com surpresa e de repente, fez uma expressão exagerada. Terrance olhou para ele, observando seu rosto se contorcer dramaticamente numa tentativa de imitar a expressão de Snorlax. Sua boca se contraiu levemente. Não se preocupe. É só o jeito do diretor Carvalho, explicou Lima sem jeito. Depois que você se acostuma, até que é engraçado. Diretor Carvalho, olá. Sou Terrance. Terrance soltou um suspiro de alívio e se apresentou. Terrance é? Eu sei quem você é. Já providenciei tudo o que você precisa. O diretor Carvalho assentiu com seriedade. Muito obrigado, disse Terrance. Conseguir o amuleto do desafio da ilha dessa forma e se qualificar para o desafio da ilha poupou muito trabalho ao Terrance. No entanto, seu principal objetivo ao buscar o amuleto do desafio das ilhas não era participar do próprio desafio das ilhas. Em vez disso, ele planejava usar essa qualificação para coletar informações de cada kauna das ilhas sobre a localização da maioria dos Pokémon Totem na região de Alola, fornecendo direcionamento para sua pesquisa. Para estudar a aura totêmica, interagir com vários Pokémon Totem foi uma parte essencial do trabalho. Não precisa agradecer. Peça para o Kukui te levar para ver a ala. Vobbuffet, o diretor Carvalho deu uma gargalhada gostosa e mais uma vez fez uma expressão parecida com a do Vobbuffet. Terrance. Samson Carvalho era primo do professor Samuel Carvalho de Kanto. Suas feições semelhantes tornavam isso evidente, embora o diretor Carvalho de Alola tivesse uma tez visivelmente mais escura, característica das pessoas que viviam na região de Alola. Após conversarem um pouco com o diretor Carvalho, Lima e Terrance voltaram para a casa do professor Kukui. Professor Kukui, como vai? Ah, vocês dois voltaram. Nesse momento, o professor Kukui estava com a testa franzida, claramente diante de um problema difícil. Esse Rotom. Suspiro, nunca vi um com esse tipo de personalidade antes. Agora está teimosamente escondido dentro da Pokédex, recusando-se a sair, não importa o que eu diga. E Lima riu e disse, ele deve estar com medo de você, professor Kukui. Então Terrance perguntou, deve haver outro jeito, não é? Bem, parece que teremos que forçar o Rotom a voltar para uma Pokébola. O professor Kukui assentiu. Enquanto falava, o professor Kukui pegou uma Pokébola nova e vazia e bateu-a suavemente contra a Pokédex. Svi. Com um clarão de luz, o Rotom dentro da Pokédex foi sugado para dentro da Pokébola que cintilou com a luz. No entanto, após apenas alguns flashes, Rotom saiu imediatamente da Pokébola. Rotom olhou com ressentimento para Lima e o professor Kukui, gritando em sinal de insatisfação. Rotom, não fique bravo. Vamos conversar. Se você não gosta de ser cobaia em pesquisas, não precisa participar no futuro. O professor Kukui coçou a cabeça impotente.
perder um Rotom não seria um grande problema para sua pesquisa. Se esse Rotom realmente não gostasse de ser estudado, não faria muita diferença. Rotom ficou atônito. Ao ver o professor Kukui assentir com a cabeça, a expressão de Rotom iluminou-se de alegria. Parabéns, Rotom, disse Terrance com um sorriso. Rotom girou no ar, olhou em volta e de repente disparou em direção à Pokédex de Terrance. Terrance. Professor Kukui. E Lima. O professor Kukui disse, parece que Rotom realmente gosta da sua Pokédex. Agora ele a considera sua casa. Terrance ficou atônito. O professor Kukui pegou a Pokédex e apertou alguns botões, mas a tela permaneceu completamente preta, sem mostrar nenhuma resposta. No entanto, em comparação com certos aparelhos especializados, o design da sua Pokédex não permite que o Rotom a possua perfeitamente. Terrance, que tal deixar isso ficar com você? Quer dizer, pegar? Terrance ficou surpreso e um pouco hesitante. Não, eu me lembro que você precisa de muitos dados, certo? Disse o professor Kukui com um sorriso orgulhoso. Embora eu já tenha preparado tudo para você, explicar tudo em detalhes seria uma perda de tempo. Então, que tal deixar este Rotom ser seu assistente? Assistente? Perguntou Terrance, confuso. Você já ouviu falar em inteligência artificial? Eu sei que o Rotom não tem nada contra você. Então, me dê um dia e eu modificarei sua Pokédex para que ela fique adequada para o Rotom. Também vou adicionar todos os dados de pesquisa que preparei. Dessa forma, você poderá acessar tudo com muito mais facilidade. É claro que Terrance conhecia a inteligência artificial, mas ele nunca imaginou que Rotom pudesse ser usado dessa forma. Capítulo 527, Ala e Julgamento. Terrance compreendeu o raciocínio do professor Kukui. O professor queria modificar a Pokédex para que se tornasse uma estrutura adequada para Rotom possuir, permitindo que Rotom controlasse a Pokédex como uma máquina e se tornasse seu cérebro. Chamar isso de inteligência artificial não seria totalmente preciso, mas era o equivalente a dar à Pokédex sem vida um cérebro flexível e funcional. Quando Rotom e a Pokédex se fundissem, seria quase como o nascimento de uma nova vida, criando assim a Rotom Pokédex. Assim como quando Rotom possuía outras máquinas, não apenas sua forma mudaria, mas seu tipo também mudaria de acordo. Se ele possuísse a Pokédex, embora Terrance não tivesse certeza de quais mudanças ocorreriam, ele imaginava que seria nada menos que ter um robô superinteligente, capaz de recuperar diversas informações a qualquer momento ao seu lado. Seguindo a sugestão do professor Kukui, eles usaram novamente o mesmo método para se comunicar com Rotom. Talvez Rotom realmente gostasse da Pokédex, já que não rejeitou a ideia. Depois de pensar um pouco, Terrance decidiu que valia a pena tentar. A Pokédex era essencialmente um dispositivo de trapaça para treinadores novatos, permitindo-lhes adquirir rapidamente uma vasta quantidade de conhecimento. Embora alguns pudessem considerá-la um atalho, ninguém podia negar sua eficácia, foi uma invenção revolucionária para a época. O motivo pelo qual Terrance nunca havia usado uma Pokédex era porque ele já havia memorizado todo o conhecimento básico necessário para um treinador novato. No entanto, sua situação atual era diferente. Ele não sabia quase nada sobre a região de Alola. Se tivesse que pesquisar e estudar tudo sozinho, levaria uma quantidade enorme de tempo. Se tivesse uma Pokédex capaz de recuperar e filtrar as informações mais relevantes de acordo com suas necessidades, isso lhe pouparia muito esforço. Rotom. Quando Terrance colocou uma porção de comida favorita dos Pokémon do tipo fantasma perto de Rotom, a impressão que este tinha de Terrance começou a mudar de neutra para positiva. Terrance sorriu. Ao interagir com Pokémon, a comida era sempre a melhor abordagem. Rotom, esta Pokédex me pertence, então se você quiser ficar dentro dela, terá que me seguir. Rotom. O professor Kukui e Lima observaram Terrance se familiarizar rapidamente com Rotom e ficaram visivelmente aliviados. Principalmente o professor Kukui, que coçou a cabeça e disse, Terrance, a comida que você deu para o Rotom parece muito boa. Quer conversar mais tarde? Eu ficaria encantado, respondeu Terrance. A comida usada nesses experimentos era geralmente apenas eletricidade comum. Essa foi a primeira vez que Rotom provou algo cuidadosamente preparado para atender às preferências de um Pokémon do tipo fantasma. Foi como entrar em um mundo completamente novo. Haha, isso deu certo. Agora Rotom encontrou um lar adequado. O professor Kukui soltou um suspiro de alívio. Ele estava preocupado sobre o que fazer com aquele Rotom teimoso, mas como Terrance se dispôs a acolhê-lo, isso o livrou do incômodo. Sendo assim, terei que incomodá-lo, professor Kukui, disse Terrance. Deixe comigo. Não vai demorar muito para que sua Pokédex seja modificada. Enquanto isso, aproveite esta oportunidade para se aproximar do Rotom. Certo. Terrance assentiu com a cabeça. Rotom possuía 5 formas diferentes baseadas em eletrodomésticos: forno de micro-ondas, máquina de lavar roupa, geladeira, ventilador e cortador de grama. Além de seu tipo elétrico principal, essas formas correspondiam respectivamente aos tipos fogo, água, gelo, voador e grama. No entanto, assim que Rotom saía de um eletrodoméstico, ele retornava ao seu tipo elétrico, fantasma padrão. Este Rotom não se incomodava em entrar na Pokédex, mas resistiu aos experimentos do professor Kukui que envolviam entrar nos 5 aparelhos. Os 3 fizeram uma suposição preliminar. O Rotom provavelmente não se incomodava em possuir os aparelhos em si, já que essa era uma habilidade inata de sua espécie. Em vez disso, o que ele poderia não gostar eram as mudanças em si mesmo, como a transformação de seu tipo. Assim como alguns Pokémon não gostavam de evoluir ou de serem colocados dentro de Pokébolas, esse tipo de resistência fazia sentido. Após alguma especulação, Terrance e o professor Kukui chegaram a uma compreensão aproximada da situação.
Contanto que o tipo do Rotom não seja afetado pelo aparelho, não deve haver problema em registrá-lo na Pokédex, concluiu Kukui, já formulando um plano. Naquele instante, Rotom girou como um raio, rodopiando alegremente ao redor da ponta dos dedos de Terrance. Vendo a rapidez com que haviam criado um laço, Ilima sorriu levemente e disse: não esperava que vocês dois se dessem bem tão rápido. Rotom é muito amigável, respondeu Terrance com um sorriso. Provavelmente, esse Rotom não tinha nascido há muito tempo. Além de seus instintos inerentes, ele era tão puro quanto uma folha em branco. Contanto que demonstrasse boa vontade e evitasse fazer qualquer coisa que pudesse perturbá-lo, a convivência era fácil. Se o Rotom se tornar minha Pokédex, então eu nem precisarei preparar uma Pokébola para ele. Terrance pensou consigo mesmo. Ao chegar em Alola, ele trouxe consigo as Pokébolas de Altaria, Arcanine, Galade, Casfor, Beltifle e Vulpix. Ele já havia atingido o limite de quantas podia carregar. Com exceção de Miss Magius, que estava treinando sozinha na Ilha do Pesadelo, ele havia trazido quase todos os principais Pokémon que estava criando. Quanto à academia dele, Kotoko estava supervisionando, e a policial Jane estava cuidando da segurança da cidade de Falarbor, então não deveria haver nenhum problema. Isso significa que ele pode se concentrar em melhorar sua própria força ao máximo possível nos próximos 4 meses. É aqui que vive Ala, o Kauna da ilha. Este é o lugar, respondeu Ilima. Terrance tinha vindo visitar Ala, a Kauna da ilha Melemele, para obter a qualificação para o desafio das ilhas. Como o professor Kukui estava ocupado modificando sua Pokédex, Ilima se ofereceu para acompanhá-lo. Quem é? Um senhor de cabelos brancos, vestido com um uniforme de artes marciais, saiu da casa. Ele apertou os olhos e olhou para os 2 jovens que estavam diante dele, depois falou lentamente: ah, é você, Ilima. O que te traz aqui? Senhor Ala, não sou eu quem está procurando por você. É o Terrance. A pedido do professor Kukui e do diretor Carvalho, eu o trouxe aqui para que ele obtenha as qualificações necessárias para participar do desafio da ilha. Os olhos de Ala se abriram ligeiramente. Entendo. Para um forasteiro como Terrance, obter a qualificação para o desafio da ilha normalmente seria um tanto problemático. No entanto, com as recomendações do diretor Carvalho e de Kukui, parecia que ele havia poupado muito esforço. Então, você quer encarar o desafio da ilha? Ala murmurou para si mesmo. Não é impossível, mas ainda preciso verificar se você é realmente qualificado. Isso significa uma batalha? Perguntou Terrance. Terrance, certo? Por que você pergunta isso? Ala olhou para ele com curiosidade. Certa vez encontrei o Sr. Nanu, e sua condição para aprovação era conquistar seu reconhecimento por meio de batalhas, explicou Terrance. Nanu? Aquele cara. Você lutou com ele? Perguntou Ala surpresa. Sim, Terrance assentiu com a cabeça. Interessante, muito interessante. Ala deu uma risadinha em vez de perguntar sobre o resultado da batalha. Mas meu julgamento não é uma batalha. Capítulo 528. Totem de rato gigante. Não é uma batalha? Terrance sentia-se impotente. Em sua visão, as batalhas eram a provação mais simples e direta. Quanto a outros tipos de provações, só de pensar nelas já lhe pareciam problemáticas. Eu não vou batalhar com você. Em vez disso, você deve derrotar um Pokémon. Ala disse. Totem? Terrance exclamou instintivamente. Ah, você sabe o que são. Isso mesmo, um totem, disse Ala, colocando os braços atrás das costas. Contanto que você consiga derrotá-lo, eu lhe concederei o amuleto do desafio da ilha. A expressão de Terrance permaneceu inexpressiva, mas ele sentiu um alívio interior. Seu objetivo ao participar do desafio da ilha era descobrir a localização dos diversos Pokémon Totem na região de Alola. Esse julgamento foi essencialmente uma oportunidade inicial para ele entender a aura totêmica. Ala observou Terrance. Embora não soubesse a extensão da força do garoto, o fato de tanto o diretor Carvalho quanto Kukui o terem apresentado sugeria que, não importava qual fosse seu verdadeiro propósito ao aceitar o desafio da ilha, ele devia ter algumas habilidades. Comparado a batalhar comigo, derrotar um Pokémon Totem será muito mais difícil, pensou Ala consigo mesmo com um sorriso. Claro, existe uma condição. Você só pode usar um Pokémon. Só um. Sem problema, respondeu Terrance. Ele entendeu exatamente o que o Kauna da ilha, Ala, estava planejando. Os Pokémon Totem tinham a habilidade de comandar seus subordinados, então enfrentar um não era apenas uma batalha 1 contra 1. Era essencialmente lutar contra vários Pokémon, possivelmente até mesmo uma pequena colônia inteira. Enfrentar vários Pokémon com apenas um era muito mais complexo do que uma luta tradicional 1 contra 1. Ala provavelmente havia marcado esse julgamento justamente por esse motivo. Contudo, ele estava destinado a se decepcionar. Quando se tratava de batalhas 1 contra muitos, Terrance não era nenhum novato. Na Torre da Confusão da Academia da Coroa, cada um de seus Pokémon havia passado por treinamento rigoroso e acumulado vasta experiência. Isso também ficou evidente durante sua avaliação para líder de ginásio, onde ele sobreviveu em uma ilha deserta e enfrentou grandes grupos de Pokémon. No fim das contas, o único verdadeiramente forte é o próprio Pokémon Totem, refletiu Terrance. Além disso, mesmo assim, os Pokémon Totem ainda são apenas Pokémon selvagens. Pelo que sei até agora, embora a maioria dos Pokémon Totem sejam poderosos, eles não são de forma alguma absurdamente poderosos ou invencíveis. Eles não chegam nem perto de serem tão fortes quanto os Altaria do Monte Chimney. Caso contrário, o desafio da ilha em Alola seria assustador demais. Terrance não acreditava nem por um segundo que, com sua força atual, seria derrotado por um único Pokémon Totem. Se fosse esse o caso, ele poderia muito bem desistir da pesquisa e voltar para a cidade de Falarbor para cultivar. No meio de um vale exuberante, os 3 haviam dado inúmeras voltas e reviravoltas antes de finalmente chegarem a este local remoto. Gole. Embora Terrance já tivesse visto em vídeos o quão enormes são os Pokémon Totem, ver um ao vivo pela primeira vez ainda o chocou.
Uau, esse rato gigante! Um Hatchet Totem de Alola tão grande quanto meu Arcanine? Haha, é realmente enorme, disse Lima com um sorriso irônico. O que você acha? Ala deu um tapinha no ombro de Terrance. Nesse momento, o Hatchet Totem estava roendo uma fruta, e ao redor dos penhascos, um grande número de Rattata havia se reunido. Pelo jeito, se um Pokémon inimigo atacasse, certamente seria cercado e atacado por todos os lados. Ao ver o vale repleto de inúmeros Pokémon, Terrance não conseguiu conter o sorriso. Esse número é simplesmente perfeito. Até então, além do treinamento diário com o Macho Brace, Arcanine não havia tido um método de treinamento particularmente especializado. Ou melhor, havia retornado a uma abordagem mais primitiva. Quando se tratava do treinamento de Arcanine e de como melhorar rapidamente sua força, dado seu estilo simples e direto, a maneira mais eficaz era, na verdade, a experiência real de combate. Arcanine fará isso. Terrance fechou os olhos e pensou por um instante. Se ele usasse Galad, poderia executar uma estratégia de decapitação com teleporte, ignorando completamente o exército de subordinados de Hatchet Totem. Se ele usasse Altaria, poderia aproveitar a habilidade de voo, tornando a batalha significativamente mais fácil. Quanto ao Casfor, a maioria de seus golpes eram ataques em área, então, independentemente de enfrentar um oponente ou um grupo inteiro, quase não fazia diferença. Com isso em mente, apenas Beltifre teria mais dificuldade nessa batalha. Após considerar suas opções, Terrance decidiu que Arcanine enfrentaria o desafio de frente, assustando todo o grupo de Hatchet até a submissão usando o estilo mais brutal. Senhora Ala, derrotar aquele Hatchet Totem é tudo o que precisamos, certo? Perguntou Terrance com um leve sorriso, já segurando a Pokébola de Arcanine. Claro, respondeu Ala. Ele estava curioso para ver como Terrance planejava usar sua inteligência para derrotar um Hatchet Totem tão poderoso, estando cercado por tantos Pokémon. Não muito longe dali, o Hatchet Totem, de um preto intenso, repousava encostado em uma rocha. Sua barriga, adornada com um padrão marrom semelhante a um girassol, tremia levemente enquanto mastigava. Ao mastigar, suas bochechas inflavam, formando duas grandes esferas, e ocasionalmente ele erguia seu nariz ligeiramente inchado para sentir o aroma da fruta. Um olhar para sua barriga redonda era suficiente para perceber que este Pokémon Totem vivia uma vida muito confortável. Enquanto o Totem Hatchet desfrutava alegremente de sua refeição, banhando-se na adoração de seus subordinados, uma coluna de fogo rugindo repentinamente surgiu em sua direção. Surpreso, Hatchet imediatamente largou sua fruta e conjurou um conjunto enorme de presas de energia cinza para neutralizar o lança-chamas. Bum! Enquanto Arcanine avançava com ar arrogante, o Hatchet Totem congelou. Os Rattata ao redor também congelaram. Até mesmo Ala e Lima ficaram momentaneamente atônitos. Svi! A pelagem fofa do Hatchet Totem se eriçava instantaneamente. As duas fileiras de bigodes acima de suas bochechas tremeram, enquanto os 4 bigodes em seu queixo vibravam como relâmpagos. Tendo sua refeição rudemente interrompida, o Hatchet Totem ficou absolutamente furioso. Roar! Arcanine abriu bem as mandíbulas e liberou sua presença intimidadora, fazendo o Rattata recuar com medo. Vendo seus subordinados assustados, os olhos do Hatchet Totem se tornaram ainda mais ferozes. Seu corpo enorme, quase tão grande quanto o de Arcanine, começou a se mover para frente. Devido ao seu peso excessivo, o Hatchet de Alola não corria sobre as 4 patas. Em vez disso, ele se apoiava em suas poderosas e musculosas patas traseiras para sustentar seu movimento. Tum, tum. Diante da intimidação de Arcanine, o Hatchet Totem soltou um grito furioso. Uma energia misteriosa percorreu seu corpo, exalando instantaneamente uma aura ainda mais poderosa que a de Arcanine, anulando completamente a aura da habilidade Intimidar. O Rattata, que antes estava encolhido, voltou a plena alerta. Então isso é aura totêmica? Escondido na retaguarda, Terrance percebeu num instante que a aura de Totem Hatchet não havia aumentado apenas ligeiramente. Essa transformação era quase mágica. Ruído, ruído. Hatchet, Arcanine e eu te desafiamos, declarou Terrance, saindo da grama. Chame seus aliados. Venham nos enfrentar juntos. No instante seguinte, dezenas, talvez centenas, de Rattata encararam Arcanine com olhos avermelhados, seus olhares fixos e intensos. Sob a aura misteriosa, a expressão de Hatchet Totem tornou-se ainda mais selvagem, mostrando seus 2 grandes dentes da frente enquanto encarava Arcanine ameaçadoramente. Uma batalha feroz estava prestes a começar. Capítulo 529. Cão Selvagem. Bang! Arcanine avançou enquanto um enxame de Rattata investia contra ele. Contudo, ao erguer as patas dianteiras e desferir corpo a corpo, vários Rattata foram instantaneamente arremessados para longe, colidindo com os que vinham por trás. No instante seguinte, mais Rattata surgiram ao redor e saltaram em direção a Arcanine, mostrando os dentes. Mas com um estrondo alto, uma chama imponente rompeu do corpo de Arcanine, lançando os Rattata atacantes para longe. Ataque de chamas. As chamas furiosas envolviam Arcanine, tornando-o ainda mais majestoso. Sentindo o calor intenso que emanava de seu corpo, muitos Rattata hesitaram, demonstrando sinais de medo. Bang! 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 Ao ver o enxame de Rattata bloqueando seu caminho, Arcanine exibiu uma expressão de desdém. Deu um passo à frente e avançou. Voxox! Enquanto Arcanine corria, chamas surgiam ao seu redor, o calor escaldante parecendo incendiar o próprio ar. Finalmente Hatchet Totem fez seu movimento. Ele saltou alto no ar. Apesar de seu corpo grande e volumoso, seu poder de salto era impressionante. Cruzando a distância em um instante, ele aterrissou não muito longe de Arcanine e desferiu um golpe baixo, muito rápido.
Terrance ficou chocado, mas não ordenou que Arcanine desviasse. Arcanine pretendia usar o poder de bombardeio de chamas para abrir caminho através do enxame de Rattata, mas o golpe baixo de Arcanine foi inesperadamente rápido e preciso, interceptando perfeitamente a trajetória de ataque de Arcanine e atingindo seu ponto fraco. Contudo, quando o golpe baixo do Hatchikat Totem se aproximou, um brilho intenso reluziu nos olhos de Arcanine. Controlando seu imenso ímpeto, ele moveu ligeiramente as patas dianteiras e traseiras para o lado. No instante seguinte, Arcanine investiu, ajustando sua trajetória de ataque e colidindo diretamente com o Hatchikat Totem que vinha em sua direção. Bum! Pego de surpresa, o Hatchikat Totem foi arremessado para trás. Arcanine também foi forçado a recuar com o impacto, suas 4 patas deixando marcas profundas no chão. A força de Arcanine é ainda maior que a de Hatchikat Totem? O Kauna da ilha, Ala, ficou estupefato ao observar o confronto entre os dois Pokémon. Mas ele não foi o único surpreso, Terrance ficou igualmente atônito. Não houve efeito? Após colidir frontalmente com o bombardeio de chamas de Arcanine, o Totem Hatchikat saiu praticamente ileso, apesar de estar ligeiramente mais fraco. Sua defesa é incrível. O Arcanine de Terrance parece realmente forte. E Lima, escondido na grama, acariciou o queixo enquanto observava a batalha, pensando cuidadosamente em como lidaria com aquele Arcanine se fosse ele quem o enfrentasse. Se eu tivesse meu Eevee para batalhar. Enquanto isso, o Hatchikat Totem sorriu, mostrando os dentes ao sentir o impacto anterior. O ataque de Arcanine não lhe causará ferimentos fatais. Embora sentisse uma dor aguda, sua alta defesa permitiu que resistisse. Hatchikat. Ao comando de Totem Hatchikat, os Rattata se dispersaram, cercando Arcanine. Isto é ruim. Ao ver isso, a expressão de Ala tornou-se grave. Com o Hatchikat Totem mantendo Arcanine sob controle, os Rattata, embora não fossem fortes individualmente, eram numerosos demais. Se atacassem todos ao mesmo tempo, até mesmo Arcanine teria dificuldades para se defender. Nesse instante, Terrance olhou para Arcanine, e depois para Totem Hatchikat. Interessante. Será mesmo um Hatchikat? Um Hatchikat que aguenta um golpe sério do Arcanine e ainda se move com tanta energia. Isso é raro. Terrance sentiu uma onda de entusiasmo. Quão forte um Hatchikat selvagem poderia realmente ser? Hatchikat era um Pokémon comum, talvez não tão extremo quanto Caterpie ou Magikarp, mas ainda assim uma das espécies de nível inferior mais difundidas. No entanto, sob a influência da aura totêmica, este Pokémon não só cresceu várias vezes, atingindo quase o mesmo tamanho que Arcanine, como sua força e defesa também sofreram mudanças drásticas. Se o Hatchikat pode se tornar tão poderoso, então e se o meu Arcanine também ganhasse uma aura totêmica e se tornasse um verdadeiro Pokémon Totem? Todos os atributos físicos receberiam um aumento impressionante. Para um Pokémon como Arcanine, que tem um estilo de combate direto, o aumento de poder seria inimaginável. Sem mencionar que se o tamanho do Totem Arcanine também fosse alterado pela aura, isso seria verdadeiramente aterrorizante. O que há de errado com ele? Ala ficou momentaneamente atonita. Arcanine estava cercado por Rattata enquanto enfrentava um Hatchikat Totem, mas Terrance parecia atordoado, como se sua mente estivesse em outro lugar. Ele não estava nem um pouco preocupado com essa batalha? Aura totêmica, verdadeiramente fascinante. De repente, a voz de Terrance quebrou o silêncio. Nesse caso, vale a pena deixar Arcanine dar tudo de si nessa luta. Ao ouvir as palavras de Terrance, a pelagem de Arcanine começou a esvoaçar como se seu corpo tivesse se fundido com o vento. Seus olhos castanho escuros de repente se tornaram um carmesim escuro. Entrou em estado de indignação. Nesse instante, os instintos primais de Arcanine foram liberados em sua plenitude. Sua sensibilidade à dor foi drasticamente reduzida, enquanto sua percepção de combate foi aguçada ao seu ápice absoluto. Zumbido. Arcanine rugiu, sua voz como uma onda de choque. Combinada com sua habilidade intimidar, fez com que os incontáveis Rattata, apesar do comando de Totem Hatchikat sobre eles, exibissem expressões de medo e terror. Em seu estado de fúria, Arcanine era como um rei demônio, sua aura avassaladora amedrontando os oponentes e os forçando a recuar. Quer testar a força de Arcanine novamente? Essa explosão é um pouco diferente das anteriores. Terrance olhou para o Hatchikat Totem, ansioso para ver os limites desse Pokémon selvagem. Em atrocidade, Arcanine usou velocidade extrema como base para seu poder explosivo. Em uma velocidade vertiginosa, seu corpo se incendiou em um inferno furioso, liberando seu ataque mais poderoso. Embora Arcanine não fosse o Pokémon mais poderoso da equipe de Terrance em termos de força geral, quando se tratava de destruição instantânea pura, nem mesmo Altaria se comparava. Afinal, esse único golpe podia enfrentar a investida do dragão de Altaria e ainda sair vitorioso. É claro que tanta genialidade teve um preço. Bum! O chão se abriu. O solo sob Arcanine foi instantaneamente reduzido a um deserto carbonizado pelas chamas explosivas. Usando essa onda de poder, Arcanine avançou, investindo diretamente contra Totem Hatchikat. Seus olhos brilhavam em um vermelho profundo, e a pelagem ao redor de suas patas há muito se transformará em chamas ardentes. A aura que emanava era aterradora, revelando sua selvageria bruta e indomável. Diante desse ataque frenético, os Rattata sentiram a força avassaladora emanando de Arcanine. Mesmo com a ordem de seu líder, nenhum ousou se aproximar. Seus instintos gritavam que até mesmo o mero tremor secundário desse ataque seria mortal para seus corpos. Ao ver seus subordinados se encolherem, a fúria de Hatchikat Totem explodiu. Seu olhar feroz se fixou em Arcanine, e todo seu corpo começou a acumular poder. Ele não ousava mais subestimar seu oponente nem por um instante. Corte duplo. Capítulo 530. Mega Anel?
Pulseira Z? As chamas foram convertidas em energia, e a velocidade amplificou ainda mais essa energia. Nesse momento, Arcanine liberou toda a sua força. O corte duplo do Totem Hatikat abandonou todas as opções de recuo, determinado a confrontar o Arcanine que se aproximava de frente. Ala e Lima permaneceram em silêncio, como se o próprio tempo tivesse congelado. Quando Ala, o Kauna da ilha, viu Arcanine entrar em estado de fúria, seu coração estremeceu. A partir daquele momento, ele reconheceu que Terrance tinha as qualificações necessárias para desafiar o desafio da ilha. Bum! Quando Arcanine e Totem Hatikat colidiram, uma violenta onda de choque rompeu. Nem mesmo os Ratata ao redor conseguiram se manter de pé, sendo arrastados pela onda de choque e arremessados para longe. Ruído, ruído. A grama ondulava sob a força da energia residual, enquanto inúmeras faíscas se espalhavam pelo céu. Acompanhado por uma explosão ensurdecedora, Ala e Lima e até mesmo os numerosos Ratata testemunharam o Hatikat Totem sendo arremessado pelos ares por Arcanine, apesar de seus tamanhos corporais semelhantes. Bang! O corpo de Totem Hatikat foi arremessado pelo ar como uma pipa com a linha arrebentada, chocando-se violentamente contra uma rocha à distância. Naquele instante, no topo da montanha, um Pokémon misterioso observava a cena em silêncio. Seu corpo era preto, com pelos e pernas laranja, e cada uma de suas mãos ostentava metade de uma concha estampada. Mantinha as mãos unidas enquanto arcos de eletricidade cintilavam na carapaça de suas costas. Embora sua forma lembrasse a cabeça de um galo dourado e majestoso, a aura que emanava desse Pokémon era profunda e ancestral. Enquanto observava a batalha se desenrolar, nem o Hatikat Totem nem o Arcanine perceberam sua presença. Se o Kauna da ilha Ala tivesse visto este Pokémon, teria exclamado em choque: a divindade guardiã. Tapu Koko. Arcanine, como você está se sentindo? Ao ver a expressão de euforia de Arcanine, Terrance soube que ele havia gostado muito da batalha. Embora a luta tenha durado apenas alguns instantes, Arcanine deu tudo de si, esse era simplesmente o seu estilo. Acariciando suavemente o corpo escaldante de Arcanine, Terrance podia sentir o calor residual persistindo em sua pelagem. Ele sorriu levemente. Embora não parecesse muito afetado, Arcanine havia sofrido bastante dano. Ao lado de Arcanine, Terrance observou os Ratata ao redor hesitarem, sem quererem dar sequer um passo à frente. Em vez disso, todos recuaram em direção ao seu líder inconsciente. Eles estavam com medo. Que estilo de batalha aterrador. Ala afastou a grama com a mão e deu um passo à frente, olhando para Terrance e Arcanine com um suspiro. Ao mesmo tempo, foi uma imprudência absoluta. Se Arcanine não possuísse uma força tão avassaladora, enfrentar um Hatikat Totem e um enxame de Ratata em uma batalha tão direta teria levado a um resultado óbvio e trágico. Felizmente, porém, Terrance havia passado no teste. Senhor Ala, isso significa que eu passei no teste? Ala olhou mais uma vez para o Totem Hatikat e assentiu. Terrance sorriu. Uma vez que havia passado no julgamento, todo o resto seria fácil de resolver. Vamos voltar, disse Ala. Não vamos tratar aquele Hatikat? Perguntou Ilima enquanto se aproximava para se juntar a eles. Não precisa. Aquele Hatikat Totem tem uma capacidade de recuperação incrível. Embora esteja inconsciente agora, não vai demorar muito para se recuperar completamente, respondeu Ala balançando a cabeça. Lembro-me que os Hatikat na região de Alola costumam causar estragos nas plantações, certo? Não deveríamos fazer algo para conter esse Hatikat Totem? Perguntou Terrance. Com esse Hatikat Totem comandando tantos Ratata, Terrance já podia prever o trágico fim que aguardava as plantações da ilha Melemele. Não há necessidade disso também. Há um Totem Gunshous na ilha, eles são inimigos naturais. Se qualquer um deles fosse removido, o equilíbrio seria perturbado, disse Ala com uma risadinha, virando-se sem qualquer intenção de interferir com o Totem Hatikat. Totem Gunshous? Terrance fez uma anotação mental. Então, ele e Lima seguiram Ala enquanto eles deixavam a área. De volta à residência de Ala, Terrance e Lima foram convidados a entrar como hóspedes. O quarto era mobiliado de forma simples. Ala ainda não havia mencionado o desafio da ilha, mas os olhos de Terrance captaram algo interessante. Senhor Ala, isso é uma pulseira Z? Terrance perguntou surpreso, olhando fixamente para as duas pulseiras casualmente colocadas sobre um armário na sala de estar. Ah, é? Isso? Sim, eu mesma fiz essas pulseiras Z. Se você conseguir uma pedra brilhante, posso fazer um para você também, disse Ala. Outra pedra brilhante. Terrance deu um sorriso irônico para si mesmo. Se tivesse a oportunidade nos próximos 4 meses, tentaria procurar um. Se a sorte não estivesse do seu lado, ele não criaria expectativas. Mas no instante seguinte, uma súbita ideia surgiu na mente de Terrance. Ele imediatamente se levantou, olhou para Ala e perguntou. Senhor Ala, existe algum movimento Z do tipo fada na região de Alola? Tipo fada. Ala fez uma pausa por um momento, depois colocou lentamente o chá que havia preparado sobre a mesa e disse. Esse não é um tipo que as pessoas mencionam com muita frequência. Então, você sabe disso. Terrance sorriu. Parecia que, comparado a Owen, o estudo de golpes do tipo fada era mais difundido por aqui. Não, isso não era totalmente verdade, afinal, Ala era um Kauna da ilha. Fazia sentido que ele soubesse. Tive a sorte de ver o cristal Z e o movimento Z do tipo fada 2 vezes, lembrou Ala. O movimento Z correspondente. Se bem me lembro, chama-se investida cintilante. Terrance. Sim, que nome adorável, disse Lima sem demonstrar qualquer surpresa. Parecia que ele já conhecia o movimento Z do tipo fada. Estrelas. Terrance mergulhou em profunda reflexão. Isso se encaixava perfeitamente com sua hipótese. Como esse movimento Z se parece na prática? Envolve luz das estrelas?
Luz das estrelas? Ala e Lima olharam para Terrance surpresas enquanto ele, distraído, deixava escapar seus pensamentos. Percebendo o deslize, Terrance rapidamente saiu de seus devaneios, olhou para os dois e se desculpou. Acabei de me lembrar de algo. Senhor Ala, por favor, dê uma olhada nisso. Enquanto falava, Terrance arregaçou a manga, revelando uma pulseira preta no pulso. Isto é, Ala ficou surpresa. Uma pulseira Z? Não, não parece um. O que é isso? Perguntou Ilima. Esta pulseira foi um presente de um amigo meu. Não sei qual é a sua função, mas durante uma batalha, algo estranho aconteceu. Ela fez com que o movimento do tipo fada do meu Pokémon sofresse uma mutação. Explicou Terrance. Mutação? Perguntou Ala com a voz carregada de confusão. Retirando a pulseira preta do pulso de Terrance, Ala examinou cuidadosamente antes de exclamar. Espere um momento. O material desta pulseira parece conter componentes da pedra brilhante. Espere aí. Tem algo errado. Embora tenha componentes de uma pedra brilhante, a forma como esta pulseira é feita é completamente diferente de uma pulseira Z. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 531. Contém componentes de pedra brilhante? Ao ouvir isso de Ala, Terrance naturalmente não duvidou da autenticidade. No entanto, o resultado foi extremamente surpreendente para ele. Entre as 3 pessoas presentes, apenas o próprio Terrance sabia que aquela pulseira fora projetada para carregar uma pedra-chave. Além disso, a pulseira possuía muitas outras funções notáveis, como absorver a energia das fadas e emiti-la em outro tipo de onda. Então, isso significa que a mutação naquela explosão lunar estava relacionada à pedra cintilante? O golpe explosão lunar ganhou luz estelar, aumentando significativamente seu poder. No entanto, além desse único caso, Terrance não conseguiu reproduzir o mesmo golpe com efeito de luz estelar nos 2 testes subsequentes com Altaria. Senhor Ala, o senhor está dizendo que o material desta pulseira é pedra brilhante? Perguntou Ilima, surpresa. Sim. Ala sentiu solenemente enquanto examinava cuidadosamente a pulseira. Isto é, seu olhar recaiu sobre a pedra angular incrustada na pulseira, e ele falou com certa confusão. Você sabe o que é isso? Perguntou Terrance, indagando. Parece uma pedra preciosa muito valiosa. Ala balançou a cabeça e então falou com certa irritação. Que desperdício. Usar a pedra brilhante como um mero acessório decorativo para esta coisa. Mesmo na região de Alola, a pedra cintilante era incrivelmente rara. Em Alola, nem todo treinador era qualificado para possuir uma pulseira Z. Ele não reconhece a pedra angular? Após um momento de surpresa, Terrance entendeu a situação. Embora o Sr. Ala fosse um treinador renomado, a Mega Evolução era conhecida apenas em um círculo muito restrito. Sem amplo conhecimento público, mesmo alguns treinadores de alto nível que nunca a tivessem encontrado poderiam não estar familiarizados com a Pedra-Chave e a Mega Pedra. Os registros mais antigos de Alola remontam à região de Kalos. Talvez seja porque o Sr. Ala raramente sai de Alola. Após algum tempo, o Sr. Ala fez uma sugestão. Usar um pedaço tão grande de pedra brilhante só para fazer uma pulseira é um desperdício. Você não pretende participar do desafio da ilha? Que tal eu modificá-la para você e transformá-la em uma pulseira Z? Assim que você conseguir um cristal Z e passar por todas as provas, poderá usar os movimentos Z sem limitações. A proposta de Ala era tentadora, mas depois de pensar um pouco, Terrance recusou educadamente. Agradeço sua gentileza, mas esta pulseira foi um presente de um amigo. Se eu tiver a chance de obter outra pedra brilhante no futuro, terei o maior prazer em incomodá-lo para isso. Este Mega Anel foi desenvolvido pela equipe Pesadelo, e ainda havia alguns mistérios em torno dele. Por exemplo, Terrance ainda não havia compreendido a mecânica por trás do movimento mutante que lembrava o movimento Z. Em comparação com uma pulseira Z, Terrance preferiu manter sua aparência atual e continuar sua pesquisa. Afinal, pode haver várias pedras brilhantes, mas o Mega Anel em suas mãos pode muito bem ser o único de seu tipo no mundo. Embora o uso deste Mega Anel para Mega Evolução tivesse certos efeitos colaterais, o imenso aumento de poder do Mega Altaria fez com que Terrance percebesse que esses efeitos colaterais também traziam vantagens. Há sempre ganhos e perdas. Se usado com sabedoria, isso pode se tornar uma carta na manga incrivelmente poderosa. Espere um minuto. De repente, Terrance percebeu algo crucial. Usar o movimento Z consome a energia do treinador e, na maioria das batalhas, usá-lo uma vez já é o limite. Este aspecto era estranhamente semelhante. Quando Terrance estava prestes a mergulhar em pensamentos profundos novamente, a voz de Ala o alcançou. Certo. Devolvendo a pulseira preta, Ala não demonstrou nenhuma reação em particular. Já que Terrance não tinha interesse em modificá-la, Ala não viu motivo para insistir. A atenção do grupo começou a se desviar da pulseira de Terrance. Quando Ala estava prestes a discutir o desafio da ilha com ele, Ilima recebeu uma mensagem repentina e teve que voltar correndo para casa. Depois de Terrance garantir que ele poderia voltar para a escola por conta própria, Ilima pediu desculpas, se despediu e saiu da casa do Sr. Ala. Com a sua força, imagino que em sua terra natal você não seja apenas um treinador desconhecido. Após um momento de reflexão, Ala disse, no entanto, para enfrentar o desafio da ilha, força por si só não basta. Você também precisa de sabedoria. Entendo. Respondeu Terrance com um sorriso irônico. Pelo que ele entendeu, o desafio das ilhas em Alola não se resumia apenas a batalhas, frequentemente incluía provas que testavam outras habilidades do treinador. Comparados às batalhas de ginásio, esses desafios sem dúvida ofereciam mais variedade. No entanto, seu objetivo principal não era apenas o desafio em si. Ele queria usar o desafio da ilha como uma forma de entrar em contato com Pokémon Totem. Em Alola, alguns Pokémon Totem tinham relações de cooperação com o Kauna da ilha, auxiliando os treinadores a completar seus desafios da ilha. Se ele conseguisse estabelecer uma conexão semelhante, isso facilitaria muito a aproximação de certos Pokémon Totem.
Nesse caso, antes do seu grande julgamento, tem um problema para você, um que só pode ser resolvido com sabedoria, ponto. Ala assumiu uma expressão enigmática. Tendo testemunhado a força de Terrance em primeira mão, ele sabia que a maioria dos problemas seria resolvida sem esforço por Terrance, sem sequer precisar pensar, o que não estava de acordo com a intenção original do desafio da ilha. Quando Terrance saiu da casa do Sr. Ala, ele ainda não havia recebido os detalhes de seu próximo julgamento. No entanto, com 4 meses pela frente, Terrance sabia que não havia necessidade de pressa. Hora de voltar para a escola. Parece que o professor Kukui arranjou um lugar para eu ficar. Enquanto caminhava pela estrada, Terrance permanecia absorto em pensamento sobre sua pulseira preta. Ao vê-la novamente, instintivamente pensou em Albus e Fujiki. Perguntou-se se os dois já haviam encontrado uma maneira de curar Darkrai. Se meu Mega Anel for feito de pedra brilhante, então faz sentido que a Mega Evolução drene minha energia. A Mega Evolução comum não consome a energia do treinador. Ela apenas esgota o poder da Pedra-Chave e da Mega Pedra. Mas a fonte do poder Z é diferente, ela drena diretamente a energia do treinador. São 2 sistemas completamente distintos. De qualquer forma, para confirmar minhas suspeitas, preciso ver exatamente como é um movimento Z do tipo fada. Enquanto Terrance refletia sobre isso durante a caminhada, um ruído repentino o fez levantar a cabeça rapidamente. Um Pokémon de corpo preto, segurando 2 metades de um casco amarelo nas mãos, saltou por cima das árvores e aterrissou bem na frente dele. Ao ver esse Pokémon, Terrance instintivamente disse, Tapu Koko. Isso mesmo, diante de Terrance, naquele exato momento, estava ninguém menos que o misterioso Pokémon conhecido como a divindade guardiã da Ilha Melemele. Enquanto Terrance ainda processava a situação, Tapu Koko apontou para si mesmo, depois para Terrance, antes de dar um passo para trás e criar alguma distância entre eles. Essas ações deixaram Terrance completamente confuso, mas ele hesitou em adivinhar. Você está me desafiando para uma batalha? Tapu Koko assentiu com a cabeça. Capítulo 532, Altaria contra Tapu Koko. Embora Tapu Koko seja chamado de divindade guardiã, isso não significa que ele ofereça ajuda com frequência. Ele também ataca humanos e Pokémon que perturbam seu humor. É um deus feroz e temperamental, com uma natureza inesperadamente caprichosa. Mais importante ainda, ele possui uma curiosidade extremamente aguçada. Tem muito interesse em humanos e outros Pokémon, e brincar ou até mesmo batalhar com eles não está fora de questão. Entendo. Terrance inicialmente ficou surpreso com o aparecimento de Tapu Koko diante dele, imaginando seu propósito. Mas como se tratava de uma batalha? É claro que Terrance não recusaria. Uma divindade guardiã, hein? Mesmo que a batalha ainda não tivesse começado só pela aura, Terrance já conseguia sentir uma certa pressão. Esse tipo de pressão era algo que nem mesmo Lucario de Albus jamais lhe causará. Em seu interior, um imenso poder estava oculto. Só por essa avaliação, Terrance retirou a Pokébola do seu Pokémon mais forte no momento, Altaria. Altaria, esse oponente é muito forte. Com uma expressão solene, Terrance lançou a Pokébola de Altaria e olhou para o céu. Quando Altaria emergiu, as folhas ao redor farfalharam com as correntes de ar geradas pelo bater de suas asas. Ao ver Altaria, Tapu Koko juntou as 2 metades de sua carapaça em suas mãos. Ao redor, inúmeros arcos de eletricidade começaram a se espalhar e, num instante, a área pareceu se transformar em um oceano de eletricidade. Terreno elétrico. Terrance ficou ligeiramente surpreso, sentindo a pressão. Se você não vai atacar, então eu não vou me conter. Vendo que Tapu Koko não demonstrava nenhuma intenção de atacar, Terrance sorriu e gritou, Altaria, use pulso do dragão. No instante seguinte, uma onda de energia em forma de dragão se condensou, irradiando um brilho azul arroxeado. Como uma fera feroz que devora tudo, ela avançou em direção a Tapu Koko, pronta para dilacerá-lo. Este pulso do dragão só pode ser descrito como perfeito. Sob sua aparência, escondia-se um poder aterrador. O que surpreendeu Terrance foi que Tapu Koko não demonstrou nenhuma intenção de se esquivar. Rachadura. Tapu Koko avançou com sua carapaça fundida, encontrando diretamente o pulso do dragão que se aproximava. Os dois colidiram rapidamente. Bum! Sob a força da onda de choque, até mesmo os galhos das árvores foram quase quebrados pela explosão, e as folhas ao redor ficaram em completa desordem, despedaçadas pelos ventos violentos. Tapu Koko recebeu o impacto total do pulso do dragão de frente e foi arremessado, atravessando árvore após árvore antes de ser lançado para longe. No entanto, após ser empurrado para trás por uma distância considerável, Tapu Koko parou bruscamente, suas carapaças se abrindo mais uma vez. Além de uma fina camada de poeira sobre elas, surpreendentemente parecia completamente ileso. Como posso dizer? Como esperado de uma divindade guardiã. Este nível de defesa. Terrance olhou para Altaria, seu sorriso desaparecendo. Completamente ilesa? Altaria, use garra de dragão. Terrance respirou fundo e ordenou. A garra do dragão de Altaria havia sido treinada a um nível extremamente alto. Cada golpe carregava um imenso poder destrutivo e comparado ao controle do pulso do dragão, Altaria era ainda mais proficiente no uso da garra do dragão, capaz de desencadear uma saraivada implacável de ataques como uma tempestade torrencial. Zumbido, Altaria avançou rapidamente, brandindo suas garras enormes. A curta distância entre eles não representava problema algum para Altaria. Mesmo que sua velocidade explosiva não se comparasse à de Arcanine, ele ainda conseguia encurtar a distância em um instante. Contra um ataque tão feroz, a maioria dos Pokémon teria dificuldades para reagir. Garra de dragão era um golpe de combate corpo a corpo, e em um espaço tão confinado, Altaria podia ajustar seu ataque rapidamente, tornando-o extremamente difícil de esquivar. No entanto, assim que Altaria o atacou, Tapu Koko desapareceu repentinamente. A garra de dragão de Altaria cortou o ar vazio. Ela nem sabia onde lançar o próximo golpe.
Teletransportar? Terrance olhou para Tapu Koko, que havia reaparecido do outro lado de Altaria, e falou surpreso. Não, era ataque rápido. Terrance jurou que nunca tinha visto um ataque rápido tão veloz, era tão rápido que lhe deu a ilusão de um teleporte. Nem mesmo a velocidade extrema de Arcanine chegava perto desse nível. Bum! Altaria percebeu rapidamente o que havia acontecido e desferiu outro golpe de garra de dragão contra seu alvo, mas Tapu Koko desviou ainda mais rápido. O ataque errou o alvo, e a força do golpe criou uma cratera profunda no chão. Infelizmente, não importa quantas vezes Altaria atacasse, simplesmente não conseguia acertar Tapu Koko. Observando Altaria sendo aparentemente manipulada por Tapu Koko, Terrance não demonstrou nenhuma expressão. Em vez disso, simplesmente esperou em silêncio. Enquanto Tapu Koko continuava a se esquivar, os repetidos ataques de garra do dragão de Altaria não encontravam nada além de ar. Finalmente, com uma súbita onda de aura poderosa, Altaria pareceu prever os movimentos de Tapu Koko, esquivando-se com uma precisão surpreendente. Em seguida, fixou seu olhar penetrante em Tapu Koko e desferiu um feroz ataque de garra do dragão. Dessa vez, com um estrondo alto, Tapu Koko foi derrubado. Altaria imediatamente desferiu outro golpe do dragão, e os dois golpes poderosos fizeram Tapu Koko cair no chão. No entanto, nem Altaria nem Terrance demonstraram qualquer sinal de alegria. Embora Tapu Koko tenha sido atingido antes que pudesse se defender com sua carapaça, ainda assim não parecia ter sofrido danos significativos. A garra de dragão de Altaria deixou apenas marcas fracas e superficiais em seu corpo, marcas que nem sequer eram suficientes para serem consideradas um ataque eficaz. E agora, após ser derrubado, Tapu Koko parecia pronto para contra-atacar. A energia elétrica ao redor começou a cintilar e crepitar, convergindo rapidamente em direção a Tapu Koko, deslizando para dentro de seu corpo como serpentes elétricas. Imediatamente depois, uma onda de corrente elétrica impressionante emanou do corpo de Tapu Koko. A expressão de Terrance ficou séria, ele reconheceu aquele movimento. Era o precursor do ataque selvagem. Altaria, este será o ataque final. Use o ataque do dragão com tudo que você tem. De um lado, o intenso brilho elétrico dourado iluminava toda a floresta. Do outro, a carga máxima condensada em uma aura aterradora. O coração de Terrance estava na garganta. Ele não ousava garantir que o ataque do dragão de Altaria seria suficiente para resistir ao ataque de Tapu Koko, mas, após essas poucas trocas de golpes, ele já havia percebido o quão terrivelmente poderoso era esse deus guardião. As duas figuras, tendo reunido suas forças, finalmente se enfrentaram. O corpo envolto em uma intensa eletricidade dourada colidiu com a forma de dragão envolta em chamas azul-púrpura. Até mesmo Terrance, escondido atrás de uma árvore, sentiu o corpo inteiro dormente com o impacto. Bum! A poderosa onda de choque foi tão intensa que pôde ser ouvida claramente mesmo em partes distantes da área. Aposto que muita gente vai ser atraída para cá pelo barulho, murmurou Terrance com um sorriso irônico. E com isso, a batalha chegou ao fim. Tapu Koko agora apresentava ferimentos mais profundos, mas, em essência, ainda pairava calmamente no ar, praticamente ileso. Entretanto, Altaria estava agora coberta de ferimentos, completamente exausta e sem forças para continuar lutando. Capítulo 533. Dádiva da Divindade Guardiã. Altaria Ninho. Após dar a ordem, Terrance soltou um suspiro e disse para Tapu Koko, parece que perdi. No entanto, esta batalha foi um pouco apressada. Espero que tenhamos a chance de uma luta de verdade, onde possamos dar tudo de nós. Embora Terrance não soubesse por que Tapu Koko o havia procurado, ele não estava satisfeito com aquela batalha. Afinal, oportunidades para batalhar contra Pokémon poderosos eram raras para ele. Se não fosse pelo fato de que este lugar era inadequado, Terrance até teria considerado fazer Altaria passar por uma mega evolução para enfrentar adequadamente a divindade guardiã da Ilha Melemele. Svi. Para espanto de Terrance, no instante seguinte, Tapu Koko apareceu de repente bem na sua frente. Assustado, Terrance instintivamente deu um pequeno passo para trás. No entanto, Tapu Koko não fez nenhum movimento agressivo. Em vez disso, estendeu a ponta do dedo e apontou para o pulso de Terrance. Terrance ficou momentaneamente confuso, mas logo percebeu. Estava apontando diretamente para o seu Mega Anel. Quer ver isso? Ele levantou um pouco a manga, permitindo que Tapu Koko visse melhor. Tapu Koko assentiu e antes que Terrance pudesse reagir, tocou rapidamente o anel. No instante seguinte, um brilho fraco emanou do Mega Anel de Terrance. O coração de Terrance se encheu de emoções, sem conseguir entender por que sua pulseira havia sofrido uma mudança tão surpreendente. Aquilo não fazia sentido. Tapu Koko não havia liberado nenhuma energia de fada, então por que o anel reagiu dessa forma? No momento em que Terrance estava prestes a questionar Tapu Koko, este se virou sem hesitar e voou direto de volta para a floresta. As palavras que Terrance pretendia dizer ficaram presas em sua garganta, impossibilitadas de serem pronunciadas. O brilho do Mega Anel desapareceu rapidamente, mas Terrance podia sentir que alguma mudança desconhecida e significativa havia ocorrido com ele, se boa ou ruim. Ele não sabia dizer. O que aconteceu aqui? Um forte ruído de escapamento quebrou o silêncio. Terrance baixou o braço e olhou para a policial Jenny, que se aproximava rapidamente em uma motocicleta. Sentindo-se um pouco sem jeito, ele a cumprimentou. Policial Jenny. Quem é você? O que aconteceu aqui? Mostre-me sua identidade. A policial Jenny, que estava de serviço nas proximidades, correu imediatamente ao ouvir a comoção. Ao ver Altaria ferido no chão e a floresta ao redor devastada, sua testa se franziu em uma expressão de profunda raiva enquanto o interrogava asperamente. Terrance ficou momentaneamente atônito, depois soltou um ar. Desde que obteve a Pokédex, sua identificação estava registrada nela, afinal, carregar tudo junto era mais conveniente. Mas naquele momento a Pokédex estava com o professor Kukui. Ao ver a expressão furiosa da oficial Jenny, Terrance ficou sem palavras.
Até mesmo seus outros documentos de identificação estavam temporariamente guardados em sua bagagem, que já havia retornado à escola. Esqueci de trazer, disse Terrance, impotente. Oficial Jenny, deixe-me explicar. Primeiro, a divindade guardiã da ilha Melemele, Tapu Koko, apareceu de repente na minha frente e desafiou para uma batalha. Então, coloquei Altaria para lutar contra Tapu Koko. A destruição que você vê aqui é toda resultado das consequências da batalha. A expressão da policial Jenny permaneceu inalterada. Identificação? Tapu Koko pedindo uma batalha com um humano? A policial Jenny não ia acreditar nessa explicação tão facilmente. Tudo bem, entendi. Posso pelo menos ligar para o professor Kukui? 15 minutos depois. O professor Kukui correu até lá rapidamente. Professor Kukui, finalmente o senhor chegou. Trouxe minha Pokédex? Perguntou Terrance apressadamente. Sua Pokédex? Ela está sendo modificada, então não estará disponível por um tempo, disse o professor Kukui assim que chegou, deixando Terrance completamente sem palavras. Felizmente, com o professor Kukui a seu favor, a policial Jenny finalmente ouviu a explicação de Terrance. Se for esse o caso, então não havia nada que pudesse ter sido feito. Eu entendi errado, disse a policial Jenny, já mais calma. Se alguém se recusar a atender aos pedidos de Tapu Koko, isso pode levar a consequências ainda mais graves. Terrance só conseguiu esboçar um sorriso forçado. Professor Kukui, desculpe incomodá-lo com isso, disse a policial Jenny, em tom de desculpas. Como envolvia Tapu Koko, o incidente, apesar de ter causado danos significativos a uma parte da floresta, acabou não sendo investigado mais a fundo. Terrance, no entanto, sentiu-se exasperado. Em Oen, as batalhas não eram monitoradas com tanto rigor. Quem diria que batalhar na região de Alola teria tantas regras? Enquanto Terrance e o professor Kukui voltavam, o professor deu uma risadinha e disse, na verdade, batalhas de pequena escala geralmente não são um problema. Vocês provavelmente só causaram muita confusão. O canto da boca de Terrance se contraiu enquanto ele falava, talvez. Mas, Tapu Koko realmente te procurou? O professor Kukui lançou um olhar profundo para Terrance. Tapu Koko raramente batalha contra treinadores. Afinal, não são muitos os treinadores que conseguem despertar seu interesse. A questão é, quando ele começou a prestar atenção em você? Quando? Terrance também não sabia. Instintivamente tocou o pulso e mudou de assunto. Professor Kukui, como está indo a modificação da Pokédex? Está tudo a correr bem. Deve estar concluído até amanhã, respondeu o professor Kukui. Logo cedo na manhã seguinte. Ou melhor, antes mesmo do sol nascer, Terrance acordou cedo e foi sozinho para uma área deserta. Altaria. Ao invocar Altaria, Terrance revelou o Mega Anel em seu pulso e disse, algo pode ter mudado nesta pulseira. Suspeito que tem a ver com a Pedra Cintilante. A Pedra Cintilante é um recurso único nativo da região de Alola, e Tapu Koko é a divindade guardiã de uma das ilhas de Alola. A conexão entre os dois causou uma sensação estranha em Terrance. Desde que retornará no dia anterior, ele vinha pensando se sua pulseira havia sofrido algum tipo de alteração. Antes disso, ele também havia procurado informações sobre movimentos Z do tipo fada por diversos meios. Com a ajuda do professor Kukui, especialista em pesquisa de movimentos, não lhe foi necessário muito esforço. Contudo, o resultado final surpreendeu muito Terrance. Inicialmente, ele pensou que o Explosão Lunar Mutante de Altaria fosse um movimento Z de Alola. Mas após compará-lo com o Investida Cintilante, percebeu que as duas técnicas tinham apenas cerca de 20% de semelhança na aparência, enquanto todo o resto era completamente diferente. O movimento executado por Altaria parecia mais uma versão enfraquecida. Comparado aos movimentos Z tradicionais, o aumento de poder do movimento mutante de Altaria também parece muito menor, franziu a testa Terrance. Uma pulseira feita de pedra cintilante, porém diferente do artesanato tradicional de Alola usado para criar as pulseiras Z, que tipo de mudança ela realmente trouxe? Tirando um tempo livre, Terrance dirigiu-se imediatamente a um local desimpedido com a intenção de testá-lo. Capítulo 534. À beira-mar, Terrance e Altaria continuaram seus experimentos. Enquanto os dois interagiam, o tempo passava aos poucos. Quando chegou a hora dos moradores de Alola acordarem e começarem o dia, Terrance e Altaria finalmente pararam. A expressão de Terrance era extremamente complexa. Após quase 30 minutos de experimentação, ele quase havia descoberto o que Tapu Koko fazia com a pedra brilhante. Atualmente, além de servir como suporte para a pedra-chave, a pulseira também exibia um efeito visto anteriormente na Ilha do Pesadelo, ou seja, a capacidade de causar mutações nos movimentos. Desta vez, o experimento não terminou em fracasso como antes. 6 usos consecutivos dos movimentos, todos bem-sucedidos. No entanto, isso só afeta movimentos do tipo fada? Terrance suspirou levemente ao perceber isso. Além de explosão lunar e voz desarmante, a pulseira era incapaz de induzir qualquer mutação em golpes de outros tipos. Anteriormente, quando a explosão lunar mutante era ativado, havia um grande elemento de coincidência, e depois de usá-lo uma vez, ele não conseguia usá-lo novamente. No entanto, depois de ser tocado por Tapu Koko, o bracelete agora parecia ter sido abençoado. Terrance sentiu que esse tipo de mutação não tinha mais restrições. Mas havia mais uma coisa. Cada vez que o movimento sofria uma mutação, consumia a própria energia de Terrance, tanto sua energia psíquica quanto sua resistência física. Terrance pôde sentir isso claramente durante seu experimento com Altaria. Essa sensação era exatamente como os livros descreviam a experiência de usar um movimento Z. No entanto, Terrance compreendeu que os movimentos mutantes causados por sua pulseira não eram movimentos Z tradicionais. Comparado a um movimento Z, o grau de mutação nos movimentos de Altaria era muito menor, apenas cerca de 1/5. O aumento de poder também não era particularmente significativo. Então, isso significa que eu posso usar essa pulseira para executar uma versão enfraquecida de um movimento Z?
pensou Terrance. Será que ele realmente poderia usar movimentos mutantes mesmo sem um cristal Z? Não. Terrance percebeu algo de repente. O Sr. Ala havia mencionado que a pulseira continha componentes de uma pedra brilhante, mas nunca dissera que continha apenas pedra brilhante. Com base no que ele havia aprendido sobre a pulseira até então, além de ser compatível com uma pedra-chave, ela funcionava mais como um dispositivo projetado para aproveitar e converter a energia das fadas. Seus efeitos eram misteriosos. Além da pedra brilhante, será que o material desta pulseira também pode conter um cristal Z? Um cristal Z do tipo fada. Segundo o que Terrance sabia, havia muitas maneiras de obter um cristal Z na região de Alola. O método mais confiável era participar do Desafio das Ilhas. No Desafio das Ilhas, os treinadores precisavam concluir a grande prova para receber um cristal Z do Kauna da ilha ou da Rainha da ilha. Além disso, em casos extremamente raros, alguns treinadores eram reconhecidos por Pokémon Totem durante provas anteriores e recebiam um cristal Z de presente, embora tais ocorrências fossem extremamente incomuns. Se um treinador não tivesse concluído a grande prova ou a prova de um Pokémon Totem, mesmo que possuísse um cristal Z, este se quebraria após um único uso. Considerando isso, Terrance formulou uma hipótese ousada. Sua pulseira foi um produto desenvolvido pela equipe Pesadelo, que combinava o sistema Mega Evolução e o sistema Poder Z em um só, com a função principal de aumentar a eficiência da utilização da energia fada. Dentro dela, além da pedra brilhante, havia uma grande possibilidade de que também contivesse os componentes de um cristal Z do tipo fada. No entanto, com base em experiências anteriores, Terrance não havia conseguido utilizar totalmente o poder do cristal Z, razão pela qual só pôde usá-lo uma vez antes que se tornasse inutilizável. Isso era surpreendentemente semelhante à forma como os treinadores em Alola que obtiveram um cristal Z prematuramente só podiam usá-lo uma vez antes que se quebrasse. Então, o motivo de eu conseguir usá-lo continuamente é porque ganhei o reconhecimento do Tapu Koko, pensou Terrance. Tapu Koko tinha o poder de controlar os cristais Z, mas se esse fosse o caso, por que completar o grande desafio ou o desafio de um Pokémon Totem também permitia que um treinador usasse um cristal Z sem restrições? Num instante, Terrance sentiu que o desafio das Ilhas de Alola estava repleto de mistérios. Ainda havia muitos segredos que ele desconhecia, mas não tinha como explorá-los a fundo em curto prazo. Terrance não ficou desapontado por o movimento mutante ser uma versão mais fraca de um movimento Z, nem desanimado por apenas movimentos do tipo fada poderem sofrer mutação. Embora seu bracelete fosse muito diferente dos movimentos Z tradicionais de Alola em seu processo de criação, Terrance ainda conseguia enxergar suas vantagens. Por exemplo, embora o poder do golpe fosse menor, o custo energético para Terrance também era significativamente menor, e ele não sentiria um esgotamento extremo após apenas um único uso. Além disso, embora apenas os golpes do tipo fada pudessem sofrer mutações, Terrance não havia se esquecido. Mega Altaria tinha a habilidade de converter golpes do tipo normal em golpes do tipo fada. Após a Mega Evolução, o controle de Altaria sobre a energia fada tornou-se excepcionalmente refinado. Pensando dessa forma, essa pulseira era, na verdade, perfeita para Mega Altaria. Se eu me aposentar daqui a décadas, quando eu for apenas um velho, pesquisar esse tipo de coisa estranha não seria tão ruim. Sentindo a maravilha do sistema de Mega Evolução e do sistema de Poder Z, e percebendo que sua pulseira era claramente uma fusão de ambos, Terrance não pôde deixar de sentir uma faísca de curiosidade. Era um desejo de explorar o desconhecido. Esqueça, não precisa mirar tão alto. No momento, em vez de fantasiar sobre o futuro, concentrar-se na pesquisa sobre a aura totêmica era a tarefa mais prática. Devo conseguir obter os dados relevantes hoje. A linha de pesquisa fornecida pelo mestre Vitor contém muitos termos específicos de Alola e informações históricas que eu não entendo. Assim que tiver o material de referência, poderei começar a pesquisa imediatamente. Alô, Terrance, você está aqui. Esta é a Pokédex modificada que preparei para você, dê uma olhada. Após receber uma mensagem do professor Kukui, Terrance chegou ao laboratório da escola, onde obteve a nova versão da Pokédex com Kukui. Em comparação com a Pokédex quadrada que receberá do professor Carvalho, esta tinha bordas mais suaves. Além disso, parecia visivelmente mais leve ao ser segurada em suas mãos. Rotom flutuou pela lateral, circulando ao redor da Pokédex, aparentemente ansioso para entrar em ação. Carreguei os dados dos Pokémon da região de Alola na Pokédex para você, juntamente com os materiais de pesquisa necessários, e também, antes que Kukui pudesse terminar sua frase, Rotom já havia mergulhado na Pokédex. Bem diante dos olhos de Terrance e Kukui, a Pokédex começou a flutuar. Quando uma luz indicadora se acendeu, apêndices semelhantes a membros se estenderam para fora da Pokédex. Incrível! Os olhos de Terrance brilharam. Com membros, olhos e um corpo que lembrava um dispositivo de exibição de vídeo, a Pokédex vermelha à sua frente havia se transformado em uma Rotom Pokédex. Alola Rotom Pokédex, Terrance cumprimentou. Sistema de idioma carregado. Identidade confirmada. Detentor da Pokédex, Terrance 100%. Alola, usuário Terrance. Por favor, cuidem de mim. Após um breve momento de silêncio, Rotom Pokédex de repente falou e fez um gesto de saudação. Integrei um sistema de linguagem à Pokédex e programei uma série de funções. De agora em diante, Rotom irá auxiliá-lo em suas pesquisas, disse Kukui com satisfação enquanto observava sua criação. Além das funções básicas da Pokédex, também adicionei uma calculadora, um despertador, um bloco de notas, acesso à internet. Kukui explicou pacientemente as novas funcionalidades da Pokédex para Terrance. Quando terminou, virou-se para Rotom Pokédex e disse: "Contarei com você, Rotom Pokédex." Sem problema, Rotom. A Rotom Pokédex flutuou ao lado de Terrance.
Capítulo 535. Assistente de treinamento. Por ser equipado com um sistema de linguagem, o Rotom Pokédex podia se comunicar com Terrance em linguagem humana e entender o que ele dizia. No entanto, como era fundamentalmente um dispositivo eletrônico, o Rotom Pokédex tinha a capacidade de armazenar vastas quantidades de informação, algo além da capacidade humana. De fato, armazenar o equivalente a uma biblioteca inteira em dados era uma tarefa fácil para o Rotom Pokédex. Os dados carregados no Rotom Pokédex consistiam principalmente em informações sobre os Pokémon de Alola, sua história, lendas, regiões e cultura, coisas que Terrance precisava entender antes de conduzir sua pesquisa. Desde o momento em que recebeu a Rotom Pokédex, Rotom essencialmente se tornou um dos Pokémon de Terrance. Embora possuísse a Pokédex, ter Rotom como seu núcleo significava que Terrance não podia mais tratar o dispositivo como um mero objeto inanimado. O que mais deixou Terrance grato foi que, como Rotom possuía a Pokédex, não precisava ocupar um espaço na Pokébola. Em outras palavras, Rotom não era considerado um dos Pokémon oficiais de Terrance. Com Rotom incluído, Terrance podia carregar um total de 7 Pokémon. Ilha Melemele, praia. A Rotom Pokédex flutuava atrás de Terrance, enquanto o Vulpix de gelo repousava confortavelmente em seu ombro. Uma pessoa e 2 Pokémon passeavam tranquilamente pela margem. Rotom Pokédex, procure informações sobre Vulpix. Rotom deu uma volta, depois usou a câmera embutida da Pokédex para focar no Vulpix de gelo antes de falar lentamente. Vulpix, forma Alola. Classificação, Pokémon raposa. Ele pode exalar ar tão frio quanto menos 50 graus Celsius. Os idosos de Alola também se referem a ele pelo seu antigo nome, Kyeokyo. Kyeokyo. Há mais alguma coisa? Perguntou Terrance em seguida. Quando esquenta, ele usa suas 6 caudas para criar estilhaços de gelo e os espalha para se refrescar. Querendo testar os limites da Rotom Pokédex, Terrance fez muitas perguntas sobre o Vulpix de gelo. Isso incluía informações básicas da Pokédex, bem como detalhes sobre as características, ecologia, hábitos, movimentos, distribuição e muito mais do Vulpix de Alola. A Rotom Pokédex tinha todas as respostas. Quanto mais ele perguntava, mais Terrance ficava impressionado. Este modelo era muito superior aos anteriores da Pokédex. Se um treinador novato tivesse um, seria como ter um professor experiente que pudesse ensiná-lo e guiá-lo a qualquer momento. Além disso, a Rotom Pokédex possuía pensamento independente, algo que uma Pokédex inanimada jamais poderia igualar. Isso é realmente impressionante. Terrance bateu palmas. O Vulpix de gelo, ainda em seu ombro, olhava curiosamente para a Rotom Pokédex, sem entender por que ela sabia tanto sobre aquilo. Obrigado pelo elogio, Rotom. Mas eu só estou recitando informações gravadas. Eu não sou tão incrível assim, Rotom. Ao ouvir os elogios de Terrance, a Rotom Pokédex emitiu um brilho vermelho, fazendo com que Terrance parasse ligeiramente enquanto caminhava. Será que foi timidez? Terrance pigarreou e começou a conversar casualmente com a Rotom Pokédex. Enquanto conversavam, o assunto acabou desviando para Tapu Koko, a divindade guardiã da Ilha Melemele. Tapu Koko, a divindade guardiã da Ilha Melemele. Muito misteriosa. Disse que armazena eletricidade fechando as conchas no dorso de suas mãos. Seu tipo é elétrico, e suspeita-se que também possua um tipo fada. Suspeita-se que seja do tipo fada? Perguntou Terrance, surpreso. Isso mesmo, Rotom. No entanto, como Tapu Koko raramente interage com humanos, não há muitas informações detalhadas sobre ele, explicou a Rotom Pokédex. A Pokédex da região de Alola não tinha uma entrada direta para Tapu Koko. Tudo o que Terrance sabia sobre ele vinha da Rotom Pokédex, que havia reunido informações de várias fontes. Suspeita-se que seja do tipo fada? A boca de Terrance se contraiu. Não me surpreende que Altaria não tenha incomodado Tapu Koko durante a batalha. Se ele realmente fosse do tipo fada, então a maioria dos golpes de Altaria mal teria causado dano. O pouco dano que conseguiu causar foi apenas devido a Tapu Koko ter sido arremessado para trás pela força descomunal de Altaria e ter colidido com árvores e o chão. Ao perceber isso, Terrance esboçou um sorriso sem graça. Parecia que ele havia sofrido de falta de conhecimento. Conforme Terrance continuava a interagir com a Rotom Pokédex, ele adquiriu uma compreensão mais profunda de suas funções. Além de buscar informações, a Rotom Pokédex também podia avaliar com precisão o progresso do treinamento dos Pokémon de Terrance. Com seu sistema de tempo integrado e recursos de gravação, o Rotom Pokédex podia calcular com precisão o tempo que um Pokémon levava para executar um movimento do início ao fim, algo que Terrance antes só conseguia avaliar visualmente e por experiência. Voxoxo. Num canto isolado da praia, Terrance estava sentado na beira de um penhasco, observando Altaria balançar continuamente suas enormes garras de energia azul arroxeada condensada, aguardando que a Rotom Pokédex concluísse seus cálculos. Duração total, 13,83 segundos. A garra esquerda balançou 3 vezes, a garra direita balançou 4 vezes. Tempo médio de execução, aproximadamente 1,98 segundos. Menor tempo para a garra direita, 1,77 segundos. Menor tempo para a garra esquerda, 2,04 segundos. Após a Rotom Pokédex fornecer os resultados dos cálculos, Terrance permaneceu em silêncio por um momento antes de repetir o processo mais 3 vezes. No final, ele confirmou que os cálculos da Rotom Pokédex eram quase perfeitos. A execução do movimento Garra do Dragão por Altaria seguia um padrão. Primeiro, acumulando energia, depois atacando, cancelando, acumulando energia novamente, atacando mais uma vez com as garras esquerda e direita alternando. Ainda existe uma inconsistência perceptível na coordenação entre os lados esquerdo e direito? Terrance acreditava inicialmente que a coordenação entre as garras esquerda e direita de Altaria já era excepcional.
Afinal, ela até mesmo guiava Galad em técnicas de empunhadura dupla. No entanto, ao analisar o processo e o tempo de execução em dados brutos, ele pôde perceber claramente uma grande margem para melhorias. Além do golpe Garra do Dragão, Terrance também usou o Rotom Pokédex para medir o tempo de execução de golpes como Pulso do Dragão e Sopro do Dragão. Ele conseguiu observar diretamente o intervalo exato necessário entre dois usos de Pulso do Dragão em dados em tempo real. Terrance não ignorou esses detalhes, mesmo que as diferenças fossem tão pequenas quanto frações de segundo. Eram justamente esses detalhes insignificantes que revelavam o domínio de um Pokémon sobre o movimento e seu controle geral sobre o próprio corpo. O que se manifesta nos movimentos é apenas a superfície. No entanto, treinando com base nessas características observáveis, é possível aprimorar muito mais do que apenas a eficácia dos movimentos. Isso pode elevar o grau em que um Pokémon utiliza seu próprio corpo e controla a energia. Isso, por sua vez, proporcionaria um aumento significativo em sua força geral. Rotom Pokédex, muito obrigado. Mesmo tendo registrado apenas alguns dados sobre a Altaria, Terrance já havia obtido muitas ideias novas sobre como treinar seus Pokémon nos próximos 4 meses. Com a ajuda da Rotom Pokédex, Terrance sentiu que seu plano de treinamento precisava de alguns ajustes. Não foi nada, Rotom, absolutamente nada. Terrance deu um leve sorriso. Vou preparar um banquete para você esta noite. Um banquete, Rotom, adora banquetes. Ao ver a expressão de alegria no Rotom Pokédex, Terrance deu uma risadinha. Além de seu vasto armazenamento de dados, ele considerava a combinação de seu sistema de tempo controlado independentemente sua função de gravação, a característica mais fascinante. Embora pudesse parecer insignificante para outros, para Terrance, essa era uma função absolutamente crucial que beneficiaria muito seus planos de treinamento. Capítulo 536 – A origem do Pokémon lendário de Alola. Terrance possui atualmente um total de 6 Pokémon: Bealtifre, Altaria, Arcanine, Casfor, Galad e Vulpix. Ele e Rotom Pokédex elaboraram em conjunto um plano de treinamento de 4 meses para esses 6 Pokémon. Como o Rotom Pokédex consegue registrar informações, ele também pode funcionar naturalmente como um calendário de treinamento. Com a ajuda do Rotom Pokédex, Terrance não precisa mais manter registros manualmente, o que lhe poupa muito esforço. Em outras palavras, todos os dias, Terrance pode acompanhar diretamente o progresso do treinamento de seus Pokémon e ajustar a direção do treinamento de acordo. As Ultra Criaturas são criaturas do ultraespaço extradimensional. Elas possuem imenso poder e são entidades aterrorizantes que podem representar uma ameaça para os humanos e Pokémon deste mundo. Existem muitas Ultra Criaturas que permanecem sem investigação, e para este mundo, que nunca teve Ultra Criaturas antes. Elas são espécies extraterrestres extremamente perigosas, explicou Rotom Pokédex lentamente. Durante sua estadia em Alola, o mestre Vitor estava pesquisando as Ultra Criaturas, e foi por meio dessa pesquisa que ele inesperadamente obteve muitas outras linhas de pesquisa. Agora ele passou essa linha de pesquisa para Terrance, especificamente o estudo da aura totêmica. De fato, com base nas informações fornecidas pelo mestre Vitor, já surgiram inúmeras hipóteses sobre a origem da aura totêmica. Além disso, para além da aura totêmica, algumas das outras conclusões extraídas desta pesquisa são suficientemente intrigantes para serem temas de discussão por si só. Nos dados do mestre Vitor, as Ultra Criaturas possuem uma habilidade única. Essa habilidade especial pode ser compreendida em termos do conceito de habilidades deste mundo. Terrance considerava as Ultra Bestas como Pokémon de outro mundo. Com essa premissa, sua pesquisa tornou-se muito mais fácil de conduzir. As habilidades das Ultra Criaturas, a aura dos Pokémon Totem e o poder único dos movimentos Z. Esses 3 elementos compartilham uma conexão especial. Essa é a informação que Terrance possui atualmente, e também o maior avanço na descoberta de como obter a aura totêmica. A habilidade das Ultra Criaturas é muito semelhante à aura dos Pokémon Totem. Embora eu nunca tenha visto uma Ultra Criatura antes, é evidente que deve haver uma forte ligação entre as duas. Além da região de Alola, nenhuma outra região, seja Canto ou Ensino, ou mesmo Nova e Kalos, jamais produziu pedras brilhantes ou cristais Z. Esses 2 itens são exclusivos de Alola, e esse fato é indiscutível. Da mesma forma, a aura totêmica, essa aura misteriosa, não tem precedentes em outras regiões. Ela também é exclusiva de certos Pokémon em Alola. Quanto às Ultra Bestas, só houve registros de avistamentos na região de Alola. Todos os estranhos fenômenos pareciam ter origem em Alola. Embora Alola fosse apenas uma pequena região composta por várias ilhas, estava envolta em mistério. Durante sua investigação, Terrance e Rotom Pokédex descobriram um interessante fragmento da história. Solgaleo, Lunala e Necrozma, esses 3 Pokémon lendários da região de Alola, lutaram contra as divindades guardiãs da ilha em tempos antigos. A batalha causou destruição em massa, e o povo de Alola na época a registrou como um castigo divino, transmitindo a história de geração em geração. Desde tempos imemoriais, Solgaleo era reverenciado em Alola como o emissário do Sol. Os antigos, em sua reverência e temor, o chamavam de a besta que devora o sol. Ele contém imensa energia em seu corpo e pode irradiar luz enquanto corre, com sua vasta juba se estendendo como o sol. Essa informação foi registrada em um livro antigo e amarelado e agora faz parte do banco de dados da Rotom Pokédex. Lunala, por outro lado, era o oposto. Desde os tempos antigos, era venerada como emissária da lua. Os antigos a chamavam de besta que chama a lua, com profunda reverência. Suas asas estendidas absorviam a luz ao redor, criando um brilho semelhante ao de uma lua crescente que era adorado. Sua forma lembrava um belo céu noturno. Quanto a Necrozma, em comparação com Solgaleo e Lunala, que foram muito ativos no passado remoto de Alola, suas aparições foram muito mais raras, e os registros deixados para trás foram extremamente escassos.
No entanto, era inegável que as descrições desses 3 Pokémon, com base nos registros, não eram de forma alguma inferiores aos Pokémon ancestrais registrados em outras regiões. Em termos de mistério, eles eram igualmente enigmáticos. O que Terrance achou particularmente interessante foi que os registros que descreviam a batalha entre esses 3 Pokémon e as divindades guardiãs da ilha de Alola eram anteriores às lendas em que eles eram reverenciados como Pokémon lendários. Rotom Pokédex, nas várias lendas de Alola ou mais precisamente em registros confirmados, quantas vezes um Ultra Buracos de Minhoca apareceu? Buscando Rotom. Buscando dados Rotom. Busca concluída. Número de vezes que foi observado por humanos, 4. Número de ocorrências suspeitas, 25. E quanto ao período de tempo? Desconhecido. Mestre Vitor especulou que os 3 Pokémon lendários de Alola eram criaturas extraterrestres, e para Terrance, essa possibilidade parecia bastante plausível. A batalha deles contra as divindades guardiãs de Alola foi uma coisa, mas as próprias divindades guardiãs eram os Pokémon mais antigos conhecidos na história registrada de Alola e eram reconhecidas pelos humanos desde os tempos antigos. Quanto aos outros 3, foi como se tivessem surgido repentinamente durante um certo período. Foi somente após a batalha contra as divindades guardiãs que eles gradualmente entraram no conhecimento dos habitantes de Alola. Se Solgaleo, Lunala e Necrozma, esses 3 Pokémon lendários da região de Alola, são Ultra Criaturas, murmurou Terrance pensativo. As Ultra Criaturas apareceram em Alola e foram estudadas. Quando chegaram, carregavam algo semelhante à aura especial encontrada nos Pokémon Totem. Por causa disso, a maioria dos pesquisadores em Alola acreditava que os Pokémon Totem eram simplesmente Pokémon que haviam entrado em contato por acaso com Ultra Buracos de Minhoca. No entanto, estudos recentes revelaram que a aura que envolve as Ultra Criaturas parece desaparecer gradualmente com o tempo. Contudo, a aura dos Pokémon Totem permaneceu milagrosamente intacta. Por conta disso, a hipótese anterior foi logo refutada. Se partirmos do princípio de que Solgaleo e Lunala são Ultra Criaturas, então a razão pela qual eles não possuem mais a aura especial vista nas Ultra Criaturas pode ser que eles existam neste mundo há muito tempo. Sua aura pode ter se dissipado completamente com o tempo, e é por isso que as gerações posteriores presumiram que eles eram Pokémon nativos deste mundo. É bastante claro que a aura das Ultra Criaturas se origina do ultraespaço. Sem uma fonte contínua de energia, essa aura eventualmente desaparece. Uma fonte de energia contínua? De repente, conectando todas as informações e hipóteses conhecidas, Terrance teve uma ideia ousada. Chegou a hora de visitar o Sr. Ala. Se tudo correr bem, esta pesquisa poderá finalmente apresentar avanços reais. Capítulo 537. Sr. Ala, estou aqui para participar do julgamento. Quando Terrance chegou à residência do Sr. Ala, o Kauna da ilha já havia preparado o conteúdo do julgamento. Ao ver a Rotom Pokédex flutuando ao lado de Terrance, ela ficou momentaneamente atonita antes de falar rapidamente. Já decidi a fase de teste, mas desta vez não será uma batalha. Em vez disso, testará suas habilidades. Minhas habilidades? Terrance exclamou surpreso. Isso mesmo. O desafio da ilha. Não é algo que possa ser concluído apenas contando com Pokémon. O próprio treinador também precisa possuir um certo nível de habilidade. O que exatamente eu preciso fazer? Perguntou Terrance, interessado. Ao norte da ilha Melemele fica a Caverna Verdejante, e é para lá que iremos primeiro. O objetivo principal deste desafio é resistência e concentração, e seu oponente nesta prova de resistência não será uma pessoa, será um Pokémon, Gunshous, disse ela calmamente. Após testemunhar a força do Arcanine de Terrance, Ala acreditou que testá-lo em batalha era desnecessário, visto que ele já atendia aos requisitos. Realizar outro teste relacionado a combate seria simplesmente uma perda de tempo. Um treinador que completa o desafio da ilha deve se destacar em todos os aspectos. Só assim poderá suportar o batismo do poder Z. Após cuidadosa consideração, Ala decidiu testar as habilidades pessoais de Terrance antecipadamente. Competir em resistência com um Pokémon? Terrance ponderou por um momento. Nesse instante, a Rotom Pokédex flutuou e falou rapidamente. Gunshous possui uma paciência extraordinária. Suas presas quase não têm chance de escapar diante de sua paciência. Gunshous caça por emboscada, usando sua imensa paciência para matar suas presas. Em termos de resistência e concentração, é um especialista. Muito bem dito. O Sr. Ala olhou surpreso para Rotom Pokédex antes de se virar para Terrance. Você deve saber que Gunshous está entre os Pokémon com maior paciência e concentração. Este teste não será fácil. Você está preparado? Desde que seja um julgamento que eu possa entender, não admitirei a derrota, disse Terrance com um leve sorriso. Seja em termos de resistência ou concentração, mesmo que lhe faltasse um pouco, ele sem dúvida continuaria se esforçando para se aprimorar, superar seus limites e desafiar-se novamente. Contanto que não considerasse o julgamento completamente sem sentido, Terrance não o recusaria. Sr. Ala, Terrance disse de repente. O que é isso? Perguntou Ala, o Kauna da ilha, curioso. O Pokémon que está me testando. Ele também é um Pokémon Totem? Perguntou Terrance, com seus olhos brilhantes fixos em Ala. O Kauna da ilha, Ala caminhou até a porta e a empurrou, abrindo-a sem hesitar, dizendo, isso mesmo. Derrotá-lo não será uma tarefa fácil. Os dois saíram pela porta, mas enquanto Ala ia na frente, seu corpo enrijeceu subitamente ao ouvir outra pergunta de Terrance atrás dele. Sr. Ala, já houve algum caso em que um Pokémon Totem foi capturado? Ao ver a expressão calma no rosto de Terrance, o Sr. Ala o observou atentamente e confirmou que ele não estava brincando. Não, Pokémon Totem não se tornam Pokémon de um treinador. E se capturássemos um à força? Perguntou Terrance. Se alguém tentar capturar um Pokémon Totem à força, não ficarei de braços cruzados, disse o Sr. Ala, estreitando os olhos e tossindo levemente.
Por que você está perguntando sobre isso? Acompanhando-o, Terrance respondeu, não é nada. Eu só estava curioso, os Pokémon Totem são tão poderosos, então por que nenhum treinador jamais tentou capturá-los? Mesmo que seja difícil conquistar o reconhecimento deles, ainda deve haver uma chance, certo? O Sr. Ala balançou a cabeça. Pokémon Totem não podem ser capturados, é um tabu em Alola. Não custa nada lhe dizer isso. Pokémon Totem compartilham um laço especial com a divindade guardiã de cada ilha. É por isso que ninguém se atreve a capturá-los. Em Alola, as divindades guardiãs de cada ilha eram consideradas supremas. Terrance entendeu isso, mas só aumentou sua curiosidade. Tapu Koko certa vez ativou o poder oculto de sua pulseira feita de pedra brilhante. Pelo que Terrance sabia, a pedra brilhante estava relacionada ao sistema Poder Z. Se Tapu Koko conseguia controlar o poder da pedra brilhante, então as divindades guardiãs deviam estar profundamente conectadas ao sistema Poder Z. Além disso, em Alola, era sabido que um treinador que não tivesse completado o desafio da ilha não conseguia controlar totalmente o Poder Z. E para passar no desafio da ilha, era necessário o reconhecimento tanto do Pokémon Totem quanto do Kauna da ilha. Isso significava que, de certa forma, se os Pokémon Totem estivessem conectados às divindades guardiãs, então os Kaunas das ilhas também estariam inevitavelmente envolvidos. Terrance parou de andar de repente. Embora soubesse que era abrupto, instintivamente perguntou, Sr. Ala, o senhor deve conhecer bem o Tapu Koko, não é? Por que você pergunta isso? Ala parou abruptamente e olhou para Terrance. Por causa disso. Terrance estendeu o pulso. Tapu Koko apareceu e ativou o poder da minha pulseira. Embora eu não consiga realizar um movimento Z, sinto uma força especial me puxando junto com meu Pokémon. Esse poder, será que também é um tipo de poder Z? Ou talvez uma versão incompleta dele? Você viu o Tapu Koko? Ala ficou chocada. Quando? Logo depois que saí ontem. Terrance suspirou e continuou. Naquele momento eu estava pensando. Já que completar o desafio da ilha e obter o reconhecimento do Kauna da ilha e do Pokémon Totem permite usar movimento Z. E já que Tapu Koko pode controlar diretamente o poder dentro de uma pedra brilhante. Como você disse, se o Pokémon Totem e as divindades guardiãs compartilham um vínculo, então, Sr. Ala, o senhor também deve estar muito familiarizado com a divindade guardiã, certo? O Kauna da ilha, Ala, permaneceu em silêncio. O vento fazia seu manto de artes marciais esvoaçar. Após uma longa pausa, ele falou lentamente. Já que você viu Tapu Koko e já descobriu isso, esconder esse segredo, não tão secreto, de você não faz diferença. Na verdade, cada Kauna da ilha é escolhido pessoalmente pela divindade guardiã de sua ilha. Ao ouvir isso, Terrance ficou momentaneamente atônito. O Kauna da ilha é o chefe que governa a ilha. Na região de Alola, cada uma das 4 ilhas é supervisionada por seu próprio Kauna da ilha, uma posição de grande importância. Eles não são apenas treinadores poderosos, mas também os líderes que administram os assuntos de cada ilha. Mas em assentamentos humanos, essas figuras de autoridade eram na verdade escolhidas por Pokémon? Então, isso significa que o método para dominar o poder Z está nas mãos das divindades guardiãs? Perguntou Terrance, animado, sentindo que havia descoberto uma pista importante. No entanto, o Sr. Ala não respondeu à sua pergunta. Em vez disso, lançou-lhe um olhar perplexo. Terrance, seu verdadeiro objetivo não é apenas participar do desafio da ilha, certo? Um treinador como você não precisa depender tanto dos movimentos Z. Os movimentos Z são poderosos, mas também são uma limitação. Você deveria perceber isso pelo seu nível de força. Além disso, você parece estar curioso sobre algo mais. Mas você deve saber que na região de Alola, assuntos relacionados às divindades guardiãs são um tabu que não deve ser abordado. Capítulo 538. O ponto de virada da pesquisa e o teste da cascata. Tabu. Terrance sorriu sem jeito, percebendo que havia se empolgado demais e não conseguia conter a vontade de investigar mais a fundo para encontrar a resposta. Dito isso, ele já tinha formulado uma ideia geral. A divindade guardiã controla e utiliza o poder Z. Os Pokémon Totem possuem uma forte ligação com a divindade guardiã. A pedra cintilante e o cristal Z parecem ser as fontes do poder Z. Contudo, mesmo com essas informações, ele ainda não conseguia compreender a verdadeira natureza da aura totêmica ou entender o que a fazia aparecer. Se ele conseguisse descobrir mais algumas coisas, como a origem da pedra brilhante, a origem do cristal Z e a verdadeira natureza do poder Z, então Terrance não estaria longe de descobrir a verdade. No momento, sou apenas um buscador com um forte senso de curiosidade, disse Terrance lentamente. O Sr. Ala olhou para Terrance solenemente e disse, você não está preparado para o desafio da ilha. Com esse seu nível de curiosidade, você acabará se machucando mais cedo ou mais tarde. Essa questão envolvia a divindade guardiã. Mesmo que Terrance tivesse sido apresentado tanto pelo professor Kukui quanto por Samson Carvalho para que pudesse participar do desafio da ilha, Ala ainda hesitava. Ele estava preocupado que durante o desafio das ilhas, Terrance pudesse tocar em algum tabu e acabar irritando a divindade guardiã. A ira das 4 divindades guardiãs de Alola seria um desastre para toda a região. Acalmar sua fúria não seria fácil. Havia até um precedente para isso nos tempos antigos. Sr. Ala, não se preocupe. Não vou ter a ideia repentina de mexer com a divindade guardiã ou com o Pokémon Totem. Terrance ergueu os dedos, deixando apenas um pequeno espaço entre o polegar e o indicador, e sorriu ao dizer. Sou só um pouquinho curioso demais. Suspiro, isso seria o melhor. Na história de Alola, muitas pessoas cobiçaram as divindades guardiãs, mas nenhuma delas teve um bom fim. Ala balançou a cabeça. Terrance assentiu com a cabeça. Se seu palpite estivesse correto, e combinado com as pistas fornecidas pelo mestre Vitor, a chave provavelmente não estava com as próprias divindades guardiãs. Isso fazia parte da história antiga de Alola.
Solgaleo, Lunala e Necrozma surgiram repentinamente em algum momento do passado. Eles lutaram contra as divindades guardiãs da ilha em tempos antigos. Somente após essa batalha eles se tornaram conhecidos do público, tornando-se os Pokémon lendários da região de Alola. Terrance, combinando as especulações do Mestre Vitor, concluiu que esses 3 Pokémon também eram Ultra criaturas que haviam cruzado através do Ultra Buraco de Minhoca. Isso explicava porque eles haviam entrado em conflito com as divindades guardiãs nativas de Alola. Além disso, a pesquisa do Mestre Vitor revelou que as Ultra criaturas que chegavam pelo Ultra Buraco de Minhoca eram cercadas por uma aura especial, uma que tinha uma semelhança impressionante com a aura do Totem. Mesmo depois que essa aura se dissipava gradualmente, as próprias Ultra criaturas ainda possuíam uma habilidade inata de aumentar sua própria força. Com base em todas essas descobertas, uma teoria clara já havia se formado na mente de Terrance. O poder Z, que foi transmitido na região de Alola, pode ter sido originalmente trazido por Ultra criaturas de outra dimensão. Quanto ao motivo pelo qual as divindades guardiãs controlavam o poder Z, provavelmente estava relacionado à batalha delas contra as 3 chamadas Ultra criaturas. Talvez fosse algum tipo de transação? Terrance não tinha certeza, mas sentia que essa linha de raciocínio parecia correta. Assim, o único mistério restante, o ponto crucial para a descoberta, deve ser a Pedra Brilhante. A origem da Pedra Cintilante pode ser a chave para desvendar a verdadeira natureza do poder Z. Colete pedras brilhantes. Comparado ao desafio da ilha, coletar uma ou até mesmo várias pedras brilhantes para pesquisa era claramente a tarefa mais importante no momento. Os Pokémon Totem não poderiam ter nascido dessa forma. Suas transformações devem estar ligadas à Pedra Brilhante, aos 3 Pokémon lendários de Alola e às divindades guardiãs. Se a Pedra Cintilante não fosse uma especialidade de Alola, criada naturalmente como a rocha úmida ou a água mística, então sua origem seria altamente suspeita. Será que é uma pedra que foi banhada pela energia do Ultra Buracos de Minhoca? Ou será que minha especulação anterior estava completamente errada, e a Pedra Cintilante é na verdade um tipo de pedra evolutiva, um objeto extraordinário repleto de energia especial? Mas se fosse esse o caso, por que as pedras brilhantes só apareciam em Alola? Terrance não conseguia entender. Embora Alola tivesse um clima único, não era fundamentalmente diferente de outras regiões. Se houvesse uma distinção importante, seria a aparição frequente de Ultra Buracos de Minhoca desde os tempos antigos. Caverna Verdejante. Terrance seguiu o Sr. Ala até este local, onde encontrou o Pokémon que serviria como seu teste, Gunshous. O corpo de Gunshous era várias vezes maior do que o de outros de sua espécie. A julgar por sua aparência, era sem dúvida um Pokémon Totem. Para observar de perto um Pokémon Totem mais uma vez, Terrance decidiu continuar o desafio das ilhas. Ele também precisava aproveitar a oportunidade para conversar com os Kaunas das ilhas de outras regiões. Se cada Kauna da ilha foi escolhido pelas divindades guardiãs, então eles devem possuir uma vasta quantidade de conhecimento oculto. Gunshou soltou um grito, encarando Terrance com um olhar inquisitivo, como se estivesse avaliando a compostura de seu desafiante. Gunshous, deixo isso com você, disse o Sr. Ala. Ele não acreditava que Terrance pudesse passar no teste de primeira. Esperar que um humano superasse um Pokémon em resistência e concentração era simplesmente difícil demais. Se um dos Pokémon de Terrance competisse, talvez houvesse uma chance. Mas o próprio Terrance aceitar o desafio, isso era realmente um teste para avaliá-lo em sua essência. Assim como nos desafios de ginásio, onde os desafiantes não precisavam superar os líderes de ginásio em força. Contanto que demonstrassem um certo nível de talento e progresso significativo em uma área específica, eles podiam passar. Essa também era a filosofia do desafio da ilha. No entanto, o próprio Terrance parecia não perceber isso. Ele estava levando a sério. Ele encarou esse julgamento como um verdadeiro teste de suas próprias habilidades, determinado a competir com Gunshous. E durante a competição, ele também teria a oportunidade de observar Gunshous de perto. Além da caverna verdejante, no topo de uma colina, havia uma formação rochosa onde a água do rio despencava, formando uma cachoeira. Aquele era o local do teste. Treinar debaixo de uma cachoeira, a estranha sensação de déjà vu causou um sentimento peculiar em Terrance, mas mesmo assim ele optou por encarar o desafio de bom grado. Os Yungous serão as testemunhas do seu desafio, disse o Sr. Ala, olhando para os Yungous reunidos ao redor deles. Terrance assentiu com a cabeça, mas depois disse, não me importo. Mas já que a Rotom Pokédex não está fazendo nada, por que não deixá-la marcar o tempo para nós? Enquanto falava, um brilho sutil de astúcia passou pelos olhos de Terrance. A Rotom Pokédex não era apenas um simples cronômetro. Nem Gunshous nem o Sr. Ala se opuseram à sugestão de Terrance, permitindo que a Rotom Pokédex servisse como uma das testemunhas do desafio. Respirando fundo, Terrance olhou para Gunshous. Ele certamente não estava encarando esse desafio às cegas. Ele tinha sua própria vantagem, entendia como se diferenciava da maioria dos treinadores. Isso era, ele possuía um método de meditação que lhe permitia concentrar a mente. Esse tipo de desafio era perfeito para ele. Capítulo 539, Monge Terrance. Meditar sob uma cachoeira. Esse método de testar a resistência e a concentração tinha um profundo apelo cinematográfico na impressão de Terrance. Embora estivesse muito familiarizado com esse método e o tivesse visto muitas vezes em vários lugares, nunca o achou particularmente interessante. Terrance não desgostava desse tipo de treinamento, mas, na opinião dele, isso se manifestava de duas maneiras. Primeiro, podia te ajudar a parecer descolado e, segundo, podia te ajudar a adquirir algo chamado artrite.
Em sua vida passada, ele jamais teria imitado ou sequer tentado tal treinamento. Contudo, após cruzar para este mundo, esse método pareceu ter algum mérito. No mínimo, as capacidades físicas que os humanos neste mundo podiam alcançar estavam muito além das dos chamados campeões de luta livre de sua vida anterior. Além disso, conceitos abstratos como poder psíquico tornaram-se tangíveis aqui. Portanto, ao enfrentar o desafio contra Gun-Shows, Terrance estava realmente bastante empenhado. Se ele pudesse ganhar algo com essa provação, seria ainda melhor. O Sr. Ala tirou uma roupa de meditação do nada, como se a estivesse carregando consigo o tempo todo. Terrance não tinha reparado nela a princípio. Ao pegar a roupa de meditação que o Sr. Ala jogou para ele, Terrance não hesitou e a vestiu ali mesmo, no meio da floresta. Gun-Shows e os Yun-Goos observavam com grande interesse enquanto Terrance trocava de roupa. Assim que ele terminou, Gun-Show soltou um rugido, e os subordinados Yun-Goos imediatamente recuaram para o lado. Alguns até correram até a cachoeira para verificar se era seguro lá em cima. Gravado Rotoon. Gravado Rotoon. A Rotom Pokédex flutuou ao lado de Terrance e anunciou. Gravou o quê? Perguntou Terrance. O julgamento ainda não tinha começado? Terrance, todo o processo de você se trocar agora mesmo. Isso não precisa ser gravado. Apague. O rosto de Terrance escureceu. Tudo bem, Rotoon. Rotom Pokédex olhou para o céu confuso. Quando Terrance seguiu Gun-Shows até a enorme rocha sob a cachoeira, as gotas que respingavam roçaram em seu corpo, causando-lhe um arrepio. Que frio! Terrance estremeceu. A roupa de meditação era fina e combinada com a diferença de temperatura perto da cachoeira, ele sentia um desconforto intenso. A água estava congelante. Sem muita força de vontade, seria realmente impossível suportar por muito tempo. Será que Gun-Shows aguenta isso? Terrance olhou para Gun-Shows de soslaio. Ele se lembrou de que a paciência de Gun-Shows se concentrava principalmente em esperar por presas e suportar a fome. Será que esse tipo de resistência também se aplicaria à meditação na cachoeira? O julgamento começa, gritou o Sr. Ala em voz alta. Certo, respondeu Terrance, e ao mesmo tempo, os olhos de Gun-Shows brilharam enquanto ele assumia a liderança, posicionando-se sob a cachoeira. Vamos! Terrance seguiu logo atrás, não querendo ficar para trás. No entanto, assim que chegou ao mesmo lugar que Gun-Shows e sentiu o impacto e o frio da cachoeira, imediatamente recobrou a sobriedade. A temperatura congelante era uma coisa, mas a força da cachoeira era maior do que Terrance havia imaginado. Mesmo com seu físico decente, ele ainda conseguia sentir a pressão. Ainda bem que a correnteza desta cachoeira não é muito forte. Terrance rangeu os dentes. Nesse ambiente, Terrance não tinha tempo para observar Gun-Shows, ele mal conseguia se defender. Precisava se concentrar inteiramente em resistir ao frio e ao impacto. Nada mal. Os olhos do Sr. Ala brilharam ao observar o desempenho de Terrance. Tendo treinado ali, ele naturalmente compreendia a dificuldade desse tipo de treinamento. Para alguém ainda na adolescência, o físico e a força de vontade de Terrance eram impressionantes. Ele tem uma base sólida. No entanto, Ala não esperava que Terrance passasse pela prova em tão pouco tempo. O desafio da ilha era um processo longo, que às vezes levava anos para ser concluído. Como Kauna da ilha, seu papel era criar uma prova após a outra para os desafiantes, usando esses obstáculos para ajudá-los a crescer. De um modo geral, aqueles que conseguiram passar por esses testes eram indivíduos excepcionais em muitos aspectos. Não consigo continuar assim. Com o passar do tempo, a pressão sobre Terrance aumentou. Ele não teve escolha a não ser concentrar-se e começar a praticar meditação para bloquear as distrações externas. Funcionou. Imediatamente, Terrance sentiu como se sua atenção tivesse se desviado para outro lugar. O frio e o impacto da cachoeira diminuíram significativamente com o passar do tempo. Terrance estava interiormente encantado, mas enquanto se deleitava com essa alegria, um tempo indeterminado se passou antes que perturbações externas voltassem a tomar conta. De repente, Terrance foi arrancado de seu estado de meditação. Tosse, tosse. Distraído por um instante, Terrance engasgou com a correnteza e foi obrigado a sair de debaixo da cachoeira. Respirando fundo o ar fresco, ele ainda sentia um frio persistente por todo o corpo, mas comparado a estar debaixo da cachoeira, aquilo era muito mais confortável. Certamente, se alguém quisesse treinar debaixo de uma cachoeira como nos filmes, precisaria de certas vantagens. Por exemplo, talento extraordinário ou força imensa. Somente nesses casos seria possível usar a cachoeira como meio de treinar o físico. Quanto a Terrance, embora estivesse em boa forma, ele mal sentia que estava obtendo qualquer benefício físico com esse treinamento. Espere um minuto. Além de refletir sobre sua experiência, Terrance de repente sentiu uma sensação estrondosa em sua mente. Nesse momento, Gun-Shows também saiu. Parecia completamente calmo, olhando para Terrance com um sorriso quase humano. Terrance permaneceu em silêncio, sentindo um profundo respeito por Gun-Shows. No entanto, o que Terrance não sabia era que tanto Gun-Shows quanto o Sr. Ala estavam secretamente surpresos. A primeira tentativa de Terrance tinha sido notavelmente impressionante, tanto que ele havia superado até mesmo o Sr. Ala em sua juventude. Que pena! Ala suspirou interiormente. Lamentou que Terrance não fosse natural da região de Alola. Talentos como ele, com um potencial tão notável, eram raros em sua experiência. Ele só havia encontrado alguns poucos. Além daquele monstro chamado Mestre do Karatê da região de Kanto, seu talento deve ser considerado de primeira linha. Se ele estiver disposto a se especializar no treinamento de Pokémon do tipo lutador, sem dúvida alcançará grande sucesso. Felizmente, Terrance não fazia ideia do que se passava na cabeça de Ala. Caso contrário, teria ficado extremamente envergonhado. Ala havia entendido tudo errado. Se não fosse pelo auxílio externo do método de meditação, seu próprio corpo já teria sucumbido há muito tempo. Terrance, parece que Gun-Shows não te reconheceu, disse Ala. Roar, Gun-Shows virou a cabeça, ignorando Terrance. Entendo.
Terrance enxugou a água do cabelo. No entanto, sua confiança permanecia completamente inabalável. Pelo contrário, só havia aumentado. Então vou continuar a desafiar isso. Com os olhos brilhando com uma intensidade ardente, Terrance sorriu e falou calmamente, sem demonstrar qualquer traço da frustração que se poderia esperar. Ala não conseguiu evitar encará-lo incrédula. Terrance é incrível, Rotoon. Rotoon flutuou ao lado dele, movendo-se para a esquerda e para a direita. Durante o julgamento de agora a pouco, Terrance descobriu um grande segredo. Capítulo 540. Força dissipadora, treinamento e Galad. Terrance não sabia se alguém já havia usado esse tipo de método de treinamento para controlar seu poder psíquico, mas ele conseguia sentir uma mudança sutil em seu próprio poder psíquico. Talvez por ter concentrado a mente enquanto suportava o impacto da cachoeira, sua eficiência na meditação tenha aumentado quase 10 vezes. Embora, mesmo com essa melhora de quase 10 vezes, a mudança ainda fosse insignificante para Terrance. Se ele quisesse materializar seu poder psíquico em telecinese, dada a sua atual diferença de força, ainda levaria muito tempo. No entanto, isso não impedia que fosse um método altamente eficaz para aprimorar o poder psíquico. Treinar debaixo de uma cachoeira realmente tem um efeito tão milagroso no aprimoramento do poder psíquico? Terrance estava secretamente admirado. Será que a pressão externa durante a meditação realmente pode provocar tais mudanças? A primeira coisa que veio à mente de Terrance não foi ele mesmo. Mesmo que praticasse dessa forma todos os dias ano após ano, e realmente fizesse grandes progressos até desenvolver telecinese, isso não teria muita importância prática. Dada a sua constituição física humana, ele simplesmente não tinha estrutura para suportar a força da cachoeira por muito tempo. No entanto, o fato de Terrance não ter conseguido fazer isso não significa que os Pokémon também não consigam. Os Pokémon eram naturalmente muito mais resistentes fisicamente do que os humanos e podiam suportar a pressão da cachoeira por longos períodos. A ideia de Terrance era que se Galad treinasse ali, sua força provavelmente melhoraria significativamente. A julgar pela minha experiência de agora, treinar o poder psíquico debaixo de uma cachoeira requer tanto um estado meditativo quanto um nível apropriado de força da água, nenhum dos dois pode faltar. Galad, com seu tipo psíquico e lutador, é a combinação perfeita para isso. A maioria dos Pokémon do tipo psíquico tem corpos frágeis. Um Pokémon como Galad, que possui os tipos lutador e psíquico, é extremamente raro no mundo. Os olhos de Terrance brilharam. Por causa disso, mesmo que alguém tivesse descoberto esse método de treinamento antes, ele não seria amplamente aplicável. Era praticamente feito sob medida para Pokémon que fossem fisicamente fortes e capazes de usar o movimento mente calma. Exatamente por essa razão, mesmo tendo falhado no teste, Terrance ainda estava radiante. Comparado ao seu próprio progresso, o que ele realmente almejava como criador era o aprimoramento da força de seus Pokémon. Mas por enquanto tudo isso não passa de especulação. Os efeitos reais só poderão ser determinados após testes. Em um instante, Terrance já havia considerado diversas possibilidades. Baseado em suas observações e experiências, ele já estava formulando um plano de treinamento adequado para seus Pokémon. Era inegável. Terrance era um treinador realmente competente. Você quer voltar e descansar? Perguntou o Sr. Ala. Embora você tenha falhado desta vez, agora você sabe o caminho. Da próxima vez, você poderá vir sozinho, até conquistar o reconhecimento de Gunshows. Tudo bem. Terrance assentiu e disse, mas acho que posso tentar mais algumas vezes. Não tenho pressa de voltar para descansar. Ala assentiu também. Nesse caso, você pode tentar mais algumas vezes sozinho. No entanto, detritos costumam cair da cachoeira, então você precisará ter cuidado ao meditar sozinho. Alguém precisa ficar de vigia lá em cima. Nesse momento, os Yungous também haviam descido. A julgar por seus corpos molhados, eles haviam estado bastante ocupados lá em cima. Obrigado pelo lembrete, terei cuidado, disse Terrance. O Sr. Ala saiu, deixando Terrance sozinho. Gunshows também não acreditava que Terrance faria muito progresso em pouco tempo. Acenou casualmente algumas vezes para expressar seus pensamentos antes de se virar e sair com seus subordinados. Muito bem, Gunshows já foi embora, disse Terrance. Todos eles já foram embora, acrescentou Rotom Pokédex. Então, Terrance, quando você pretende fazer o teste novamente, Rotoon? Bem, Terrance coçou a cabeça. Para mim, passar ou falhar no teste desta ilha é apenas uma formalidade, não significa muita coisa. Mais importante, apareça Galad. Terrance lançou a Pokébola de Galad. Com um clarão de luz branca, Galad apareceu diante dele. Alola, Galad. Rotom Pokédex cumprimentou rapidamente ao avistar Galad. Galad acenou levemente em resposta e então olhou para Terrance. Galad, o treino de hoje é um pouco diferente. Descobri um novo método de treino especial. Ainda não tenho certeza da sua eficácia, então preciso que você o experimente. Galad? Os olhos de Galad brilharam de interesse. O novo método de treinamento certamente lhe parecia atraente. Após explicar brevemente a situação para Galad, Terrance apontou para a cachoeira. Galad assentiu e se teletransportou instantaneamente para a base da cachoeira. Então, quando Terrance chamou Casfor, o pequeno Pokémon voou até o topo da cachoeira para ficar de vigia. Enquanto isso, Galad sentou-se lentamente de pernas cruzadas, deixando a água da cachoeira cair sobre seu corpo enquanto fechava os olhos e entrava em um estado meditativo. Terrance observava Galad atentamente, enquanto Rotom Pokédex controlava o tempo. Logo, Galad saiu voluntariamente de seu estado meditativo e se teletransportou de volta para o lado de Terrance.
Como foi? Perguntou Terrance. Após saber os detalhes com Galad, Terrance ficou agradavelmente surpreso. Era exatamente como ele esperava. Treinar sob o batismo da cachoeira era de fato uma maneira engenhosa de aprimorar o poder psíquico. Parecia que o teleporte ainda podia ser melhorado. É claro que esse método tinha 2 pré-requisitos essenciais. Primeiro, a capacidade de utilizar o poder psíquico de forma eficiente através do movimento mente calma. E segundo, um corpo forte capaz de suportar a força da cachoeira. Ambos eram indispensáveis. Mas, Gunshows agiu de forma bastante estranha, murmurou Terrance, esfregando o queixo. Rotom Pokédex, você registrou tudo o que aconteceu com Gunshows debaixo da cachoeira? Perguntou Terrance. Eu gravei tudo, Rotom. Rotom Pokédex flutuou até Terrance e reproduziu um vídeo, dando zoom em partes específicas. Gunshows permanecia sentado em meditação calma, com a expressão inalterada. No entanto, um detalhe chamou a atenção de Terrance. Seu corpo está se movendo? Terrance esfregou os olhos, confuso. Devido ao ângulo da câmera, ele não conseguia ver claramente, mas parecia que enquanto Gunshows suportava o impacto da cachoeira, seu corpo fazia ajustes sutis e rítmicos. Aos olhos de Terrance, esse movimento tinha uma beleza natural, não havia nada de estranho ou forçado nele. Definitivamente não era apenas um balanço aleatório causado pela correnteza. Está em movimento. Está em movimento. A Rotom Pokédex também havia detectado as ligeiras mudanças na postura de Gunshows. Isto é, como coordenador, Terrance compreendeu rapidamente o que estava acontecendo. Era uma técnica especificamente concebida para dissipar a força do impacto da água, uma clara demonstração de domínio sobre a técnica de controle de força. Interessante. Gunshows é realmente um gênio, pensou Terrance. Então, ele se virou para a cachoeira que fluía incessantemente, depois para Galad, e disse, eu já te disse antes, sua fraqueza reside no controle do seu poder, da sua energia e do seu corpo. Está vendo aquela cachoeira? Antes de continuarmos a aprimorar seu poder psíquico, vou lhe atribuir uma nova tarefa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.